game begins in 3, 2, 1. Olá, bem-vindos à nossa TV Vida de Consultor. Hoje teremos um convidado mais do que especial e para falar de um assunto que todo candidato, todo consultor, todo assessor está procurando a resposta. Ou seja, cadê o eleitor, candidato? Onde é que está se escondendo esse eleitor? Nessa época de pandemia, principalmente, aonde encontrar o eleitor para conversar com ele? E eu convidei especialmente o nosso diretor de Brasília, ele que está no centro do furacão ali e que sabe aonde encontrar esse eleitor, ou ao menos vai nos dar um caminho da onde encontrar esse eleitor. Eu vou convidar, então, o nosso diretor lá de Brasília, nosso querido diretor Alexandre Bandeira. É 3, 2, 1. Cadê ele? Aqui. Agora sim, Alexandre Bandeira. Oi, Alexandre. Olá, presidente, tudo bem? Está me ouvindo bem aí? Perfeitamente, alto em bom som, com essa voz de locutor de FM. Beleza. Como é que você está aí? Como é que está Brasília? Me conta. Brasília está quente, né? Todo dia uma notícia nova, todo dia a gente fala agora, todo dia um problema novo. A gente tinha problemas até as quintas e sextas-feiras, né? Aí os políticos voltavam para os seus estados, mas hoje tem problema todo dia, final de semana tem problema, mas essa é a cidade, né? Enquanto tiver nessa situação que mistura pandemia com política, não pode ser diferente. Não tem nem como ser diferente, né? Não, de jeito nenhum. Então, nós convidamos o Alexandre para conversar conosco e nos dar alguns caminhos de onde encontrar o eleitor. Nós temos duas alternativas que nós vamos ter que agora ir a fundo com o Alexandre, que seria onde encontrar na internet e aonde encontrar na rua. São as duas alternativas que nós temos para encontrar o eleitor e começar a conversar com o eleitor. Então, antes de passar a palavra para o meu querido Alexandre Bandeira, que é o nosso diretor de Brasília há muito tempo, tá? Aliás, está virando artista de televisão. Todo dia ele agora está dando entrevista, tá? Já falou com como é que chama lá, o jornal americano? The Washington Post? Washington Post, o New York Times. Ele está ficando importante. Tá pensando o quê? Ah, esse é o meu diretor. Orgulho da Bicop. Tá, é isso aí. Esse é o nível dos diretores da Bicop. Fábio Caetano, boa tarde, um abraço. Tá aí o Jorginho, lá de Porto Alegre. Abraço para o abraço é para todo mundo, só vou falando os nomes agora, tá? Letícia, lá, minha querida candidata a vereadora que vai representar as donas de casa. Olha que legal, Bandeira. Isso é muito bom, né? Candidato tem que ter público-alvo definido, né? E ela é dona de casa, ela sabe os problemas que tem, e ela vai defender as donas de casa. Olha que legal, adorei essa história da Letícia, tá? A Letícia é de Petrópolis, Rio de Janeiro, presente. Olha lá, Valdene, sempre com a gente. Boa tarde. Abraço, Délcio Melo. Cachoeirinha, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Barbaridade. Tomando o seu chimarrão. A Estela tá aí.
Estela Marcelo, boa tarde. Valdene, abraço, querida. Prazer em conhecer o professor Alexandre Bandeira. Satisfação. Ednir Zanato. Fábio Caetano, sempre com a gente também, toda sexta-feira, esperando para comentar a live. É com nós. Estamos aqui para isso. A Estela também, a Estela é de Belo Horizonte. Viviane Palmeira, estamos aí também. Tamo junto. E lembrando a todos vocês que quem fizer pergunta para o nosso diretor Alexandre Bandeira estará concorrendo ao livro do Lázaro do Piauí, de Mané a Lula, a história de um jinglista. Como é que um jinglista lá do Piauí chegou a fazer um jingle para o presidente da República, passando em cima de várias e várias agências de propaganda importantes aqui do Brasil. Ele veio com um jingle, quietinho, por baixo, e emplacou um jingle na campanha presidencial. Certo? Senhores, é isso. A Edneia Turi também chegou aqui. A Edneia está aqui. Opa, tá aí, ó. Didi de Jaú. Olha aí, Didi de Jaú. O Roberto Cassiano também está aqui. Boa tarde, Cassiano. Também o Márcio Medina. Também o Marcelo Lopes. Caraguá! Ei, Caraguá! Contador de Caraguá. Vocês vão ser muito importantes nessa campanha, gente. Vocês, contadores, vão ser as peças fundamentais, porque ganhar e não levar vai ser para chorar. Aquele que vai fazer a campanha e não tiver um bom contador, como o Marcelo Lopes, que faça a sua prestação de contas... Alexandre, o que você acha? A gente costuma dizer que é muito mais fácil você perder o mandato hoje por não prestar as contas direito do que por qualquer ato de corrupção, problema de campanha. Hoje é muito simples, porque não prestou, a Justiça Eleitoral vai lá e arranca o mandato mesmo, né? Enquanto outros casos precisam de julgamento mais extenso, mais complexo. Então, a turma da contabilidade aí precisa estar afiada, precisa estar instrumentalizada, para que os candidatos não corram, depois não levem, né? Exatamente. Roberto Cassiano de Mauá, o Alisson Rodrigues, Lavras, Minas Gerais, o Brasil representado aqui. Boa tarde, Indaiatuba, Luciano, valeu. Senhores, então vamos começar a nossa live. Eu, como sempre, como todo professor, eu sempre procuro conceituar alguma coisa, né, na live. E como o tema é candidato, cadê o eleitor? Eu queria que, primeiro, o Alexandre conceituasse para nós o que é o eleitor. Antes, Alexandre, de você falar aonde está o eleitor, vamos conceituar quem é esse eleitor hoje? O que é? O que é esse eleitor? O que ele representa sem entrar de como alcançá-lo, tá? Apenas conceituar o que é o eleitor brasileiro. O Alexandre está em Brasília, no meio do furacão, melhor que ele ninguém para conceituar quem é hoje o eleitor brasileiro. Alexandre Bandeira, é contigo. Então vamos lá, presidente, né, Zé? A gente tem que falar desse tal eleitor, que, para falar a verdade, somos todos nós, né, Zé? A própria sociologia, ela trabalha muito bem essa questão da personificação dos chapéus que nós utilizamos, né? Então, em cada situação, nós, como consumidores de qualquer coisa, nós adotamos em determinadas situações os nossos chapéus, e nesse momento nós estamos vivendo um processo de pandemia. A gente pode dizer ainda que o brasileiro ele ainda não está travestido de eleitor, ele não está focalizado na questão das eleições municipais, até porque existe uma pauta muito grande que se trata da questão da pandemia, da questão do coronavírus nas cidades, das questões do crescimento de curva, se a gente está num platô, se a gente está crescendo, se essa curva vai descer, quando essa curva vai descer. Então, o que a gente precisa ter nesse momento é olhar para esse cidadão, né? Daí a gente vai fazer uma abrangência um pouco maior desse cidadão, imaginar que em determinado momento esse cidadão ele vai olhar para este assunto chamado eleições, vai verbalizar nele a necessidade de que ele precisa referendar ou trocar esse representante que o representa nas câmaras de vereadores e nos espaços municipais também, e a partir desse momento a gente poder ter não só esse cidadão conectado com o assunto, mas ele também predisposto a debater esse determinado assunto. A grande dificuldade que a gente vê hoje, neste momento, é que este brasileiro comum, este cidadão, ele ainda não está chaveado
para poder se tornar esse eleitor que todos os candidatos querem, neste momento, conversar. E, a partir daí, a gente tem um trabalho muito maior dentro das campanhas, dentro do planejamento das campanhas, para que a gente faça a conversão desse cidadão em eleitor e, a partir daí, conectar os candidatos a conversar com esse cidadão eleitor. Perfeito. Alexandre, deixa eu dar mais 2 abraços aqui para o Donizete, lá de Itápolis, São Paulo. Abraço, Donizete. José Reinaldo, está aí. Boa tarde a todos. E a Estela? Estela Marcelo. Tem uma pergunta importante da Estela, né? Oi? Tem uma observação importante da Estela, né? Nós vamos conversar sobre isso. Mas antes, antes de falar com a Estela, vou até marcar aqui, Estela, já vou responder já a sua, tá? Eu queria que o Alexandre me colocasse a diferença entre o eleitor municipal e o eleitor estadual e nacional. Qual é a diferença? Como é que eu tenho que fazer a abordagem e qual é a preocupação de um eleitor que vai votar num governador e num presidente e de um eleitor que vai votar nos seus vereadores e prefeitos? Qual é essa diferença básica, Alexandre, por favor? A diferença básica é que essa eleição que nós vamos viver agora, nesse momento, presidente, e a todos que estão participando com a gente aqui na live, é que essa discussão sobre a temática, ela é muito mais paroquial, ou seja, as grandes pautas nacionais, né, quem é contra o presidente da República, quem é a favor do presidente da República, as decisões que são tomadas aqui em Brasília e que atingem a vida de você que está, de repente, no estado bem longínquo daqui, no município bem distante. A eleição municipal, ela tem como característica tratar os assuntos paroquiais daquela localidade. Então, isso é até uma orientação, a gente tem que ter na regra da comunicação aquele que fala, aquele que ouve e a mensagem, isso é uma regra básica da comunicação. Então, para esse eleitor que está agora predisposto a ir para uma urna eleitoral para dedicar o seu voto, ele precisa ser estimulado a trabalhar muito mais esses assuntos que dizem respeito à questão da rua, do calçamento da frente da sua casa, da questão do posto de saúde, da unidade básica de saúde. Ele tem muito mais problemas que têm que ser resolvidos pela vereança e pelos prefeitos do que necessariamente uma grande discussão onde você vai colocar assuntos macros de um país que pouca gente às vezes conhece e achar que isso possa fazer com que motive esse eleitor que está nesse momento com uma série de problemas, e os problemas são muitos. A gente observa que até um problema desse, que é uma pandemia mundial, ele acaba sofrendo nas cidades com a questão do emprego, as pessoas estão perdendo seus postos de trabalho, as pessoas estão perdendo renda. Então, ou seja, você tem uma discussão que, mesmo que seja um assunto que está sendo falado no mundo inteiro, ele está impactando diretamente a vida desse cidadão da cidade. A gente costuma dizer que o problema da política começa na cidade, e o começo da faculdade na política começa pela vereança. Então, aqueles que vão ser candidatos a vereador nesse pleito, observem muito bem essa questão, para, de repente, vocês não criarem um discurso que não cheguem à altura daquilo que o cidadão de determinada cidade precisa. Ele quer resolver os seus problemas mais imediatos. E as eleições de agora, de 2020, vão resolver estes problemas. Como dizia Ulisses Guimarães, as pessoas vivem na cidade, não vivem no estado nem no país. Exatamente. Nós falamos bastante do eleitor, Alexandre. Eu queria que você desse agora um conceito do candidato municipal, no que ele é diferente do candidato a governador e presidente. O candidato a prefeito e o candidato a vereador, qual é a postura diferente que ele deve ter perante o eleitorado, que agora é a mão contrária, né? Nós falamos do eleitor, agora vamos falar do candidato, para que ele possa se projetar como um bom candidato. É contigo, Alexandre. Presidente, eu costumo dizer que o candidato municipal, o candidato que vai disputar a eleição agora, ele tem um endereço. O que quer dizer isso, né? As pessoas sabem muito bem onde essa pessoa vive, os locais onde ela frequenta, os hábitos desse candidato. Então, ou seja, é uma pessoa muito mais próxima, ela é muito mais encontrável, de repente, do que um senador, do que um deputado federal, que às vezes vai ao seu município pedir o seu voto e só retorna na próxima eleição. O vereador não, o vereador é um político local, ele é não só local, mas ele também é localizável. Então, da mesma forma
em que ele precisa apresentar uma plataforma que esteja de acordo com aqueles problemas daquela cidade, o eleitor também tem as condições mais fáceis de fazer a cobrança desse candidato com relação às suas promessas de campanha. Então, o candidato a vereador ele precisa, antes de mais nada, conhecer os problemas do seu município. Ele precisa ter assunto que interesse ao eleitor do ponto de vista em que mostre, primeiro, que ele tenha conhecimento, segundo, que ele tenha proposições que sejam execuíveis, e terceiro, que ele possa ser cobrado a partir do momento em que ele assume uma pasta, seja numa Câmara de Vereadores ou seja na prefeitura daquela cidade. Perfeito. Vocês estão vendo passar aí, ó, não perca o 14º Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais e Marketing Político, se tornou online, não por opção, mas nós fomos obrigados a fazer online, tá? Poucas vagas, não vamos ter muitas vagas, porque a plataforma não permite que tenha muitas vagas. É um congresso que vai ser perto das eleições, vai levar todas as características dessa eleição, não mais de pré-campanha, e agora de campanha, tá? Nesse congresso nós vamos falar da campanha, o que vai acontecer. Então é direito eleitoral, é estratégia, é pesquisa, tá? É prestação de contas com a professora Rita Gonçalves, enfim, são os assuntos inerentes à campanha eleitoral, não mais à pré-campanha. Esse é o congresso. Por isso que nós montamos, Alexandre, com especialistas em temas da campanha e não mais de pré-campanha. Tá? Prestação de contas, direito eleitoral, pesquisa, o Tadeu vai falar de estratégia, a Rita vai falar de prestação de contas, enfim, o que interessa para você durante a campanha, tá bom? Tá aí o nosso... E é só gente graúda e bem escolhida. Parabéns, viu, presidente? Mais uma vez. Obrigado, obrigado. Nós fizemos uma coisa bem sintética para que vocês tenham realmente conteúdo. Eu primo e eu brigo muito, o Alexandre sabe, ele já fez um congresso em Brasília, nós sempre brigamos muito para levar conteúdo para as pessoas que estão participando de qualquer evento da Bicop. Ninguém aqui está aqui para fazer propaganda pessoal, não. Nós levamos conteúdo, nós discutimos o que nós sabemos e levamos o que nós sabemos para compartilhar conhecimento. E qualquer diretor da Bicop que você pegue, eles vão estar dispostos a compartilhar conhecimento. E é isso que a Bicop prima, tá bom? Mas vamos lá. Vamos pegar a pergunta da nossa amiga aqui, da Estela, agora sim, e vamos responder. Alexandre, teremos eleitor esse ano muito mais desmotivado a votar. Como motivar esse pessoal, Alexandre? Bom, nós estamos vivendo um momento de pandemia e, obviamente, esse assunto coronavírus vai entrar na campanha de todos os candidatos. Não só aqueles candidatos que, de uma certa forma, labutam dentro da saúde, né? Mas de todos os candidatos, porque é um problema que aflige a todos os setores. A gente tem problemas do coronavírus na educação, a gente tem problema do coronavírus na segurança, na questão de emprego, na questão de mobilidade. Então, a gente tem esse assunto coronavírus sendo tratado em todas as outras áreas de interesse do munícipe. Então, como motivar com que os candidatos possam fazer com que o eleitor os ouça? Eu acho que é justamente cuidando desses problemas, do rebote, dessa ressaca que essa pandemia está causando na vida de todas as pessoas. As pessoas querem o problema, mas elas também querem a solução. Então, é uma campanha onde os candidatos vão ter que se arvorar e apresentar soluções em todas as áreas. Como é que vão funcionar as escolas, de repente, no ano que vem? Esses alunos vão ter alguma reposição, vão ter uma carga horária? Como é que vai ser resolvida essa questão do transporte público? Ou seja, a gente está falando de afastamento e as pessoas estão dentro de ônibus que parecem muito mais latas de sardinha. A gente está falando da questão de como gerar renda, emprego, onde as empresas estão demitindo, estão colocando esses trabalhadores em disponibilidade. Então, ou seja, a inteligência dos candidatos para essa campanha é chamar a atenção do problema e apresentar soluções desse problema. Aquele negócio do vote em mim, da frase tradicional do vote em mim, ela é secundária, ela é irrelevante do ponto de vista do problema que nós estamos vivendo hoje. Se você quiser fazer uma campanha tradicional, como era feita até a eleição anterior, onde as pessoas falam assim, olha, eu, ou seja, uma campanha muito mais na primeira pessoa, essas pessoas vão estar perdendo uma oportunidade muito grande. O que o brasileiro vai querer nessas eleições é solução para os problemas onde ele foi enfiado. Então, a gente precisa agora trazer às candidaturas e às campanhas soluções. Eles não querem saber do pedido de voto. O voto é uma questão consequente.
Se os candidatos não tiverem condição de apresentar plataformas e dar soluções para essas pessoas, seguramente esses candidatos não serão ouvidos. Nós tivemos dois problemas graves, né, Alexandre? O primeiro problema é não existe manual de como fazer campanha eleitoral em pandemia. E o segundo problema, como governar durante uma pandemia. Eu digo para o pessoal que nós viramos rato de laboratório. Eles estão fazendo testes conosco. Aqui em São Paulo, o governador achou que tinha que fazer rodízio dia sim, dia não. O prefeito, o governador. O que aconteceu, que o Alexandre acabou de dizer, lotou trem, metrô e ônibus, que é tudo que o vírus quer para poder propagar. Aí, não deu certo, voltou atrás. Aí vamos fazer laranja, vermelho, amarelo, cor de abacate, as sessões. Então, São Paulo podia ter shopping aberto antes do Dia dos Namorados. Osasco e Guarulhos não podia. O que aconteceu, Alexandre? Veio todo mundo para São Paulo comprar o presente do namorado, lotou o shopping, é tudo que o vírus queria. Então, nós viramos cobaia, porque não tem um manual de como governar na pandemia, nem como fazer campanha. Por isso que eu estou chamando tantos especialistas aqui na nossa live, para poder dar uma luz de como fazer essa campanha, onde encontrar esse eleitor numa pandemia. A coisa está feia, gente, não está fácil, não. Então, vamos lá, respondemos para a Estela, vamos responder agora para o Jorginho, nosso querido amigo Jorginho. Alexandre, com essa pandemia, as visitas estão quase que proibidas. As pessoas nunca pensam. Então, o único meio será como redes sociais, mala direta, como caixa de correio, postal. Então, onde encontrar o eleitor? Agora, então, vamos entrar no nosso mote, aonde encontrar o eleitor. É contigo, Alexandre? Bom, presidente, você sabe que tem um mito aí de achar que esse eleitor está enclausurado em casa, né? Logicamente, a gente tem que rever alguns conceitos de como fazer campanha, a questão das aglomerações, as passeatas, como foi muito bem colocado agora no questionamento. Então, ou seja, essas técnicas de apresentação do candidato, elas precisam ser reformuladas. Não quer dizer que elas deixem de existir. Eu tomei a preocupação, de antes de fazer essa live aqui, fazer uma consultinha sobre a questão do índice de isolamento social. Todo mundo conhece, é um índice que mede como as pessoas estão se comportando, o fluxo de mobilidade das pessoas nos centros urbanos, justamente para identificar se essas pessoas estão paradas no mesmo lugar, se elas estão concentradas em regiões que são comercialmente adensadas. E o que a gente pôde observar é que desde o dia 23 de março até o momento presente hoje, o nosso índice de isolamento ele vem caindo. E isso vale para todas as unidades da federação, não é só São Paulo, não é só Brasília, ou seja, em todas as UFs, nós estamos observando que há uma queda e os indicadores são muito claros, né? A gente começou lá para o meado de mês de março, na segunda quinzena do mês de março, onde as pessoas estavam realmente mais em pânico com relação a essa questão da pandemia. A gente teve indicadores que chegaram a 60% a 63% de pessoas isoladas dentro das suas casas. Hoje nós estamos trabalhando com esse indicador em torno de 33%. Isso é o índice nacional hoje brasileiro, isso é apontado just in time. Quem quiser depois me manda uma observação em algum perfil que eu tenha nas redes sociais, e a partir daí eu mando o link para vocês poderem acompanhar isso também, porque eu costumo falar que é o seguinte, muita coisa muda dentro da campanha eleitoral, só não muda inteligência. Então, vocês precisam ter inteligência nesse momento para saber exatamente onde é que está o seu eleitor. Né? Inteligência nunca é demais. Então, você fala assim, eu vou pagar um consultor para fazer uma campanha, sendo que eu poposso chamar o meu sobrinho, né, Maia Neves? Chamar o sobrinho para poder fazer o meu site, fazer a minha rede social, mas ok, né? E qual a inteligência que ele vai embarcar dentro desse contexto? Então, vocês têm que se preparar para ter um modelo de campanha que misture essas duas coisas. Lógico que as redes sociais serão importantes, nós temos a questão da internet, nós temos a questão aí de todas essas plataformas como plataformas importantes, mas vocês não podem desconsiderar que este eleitor ele está flutuante nas cidades também. Se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, pare na frente de uma grande avenida no horário das 17 às 19 horas. Aquelas pessoas que estão dentro do carro, elas são cidadãos, mas são eleitoras também. Uhum. É só você olhar dentro dos ônibus às 6 horas da manhã e vocês vão observar que aqueles cidadãos que estão lá são eleitores também.
Você pode observar na sua padaria, onde você vai, que todo dia a população está transitando por lá. E os hábitos de consumo, eu tenho observado por algumas pesquisas que a gente vem acompanhando, o brasileiro comum ele tem ido ao mercado uma vez por semana, ele tem ido à missa pelo menos 2 vezes por mês, ele tem ido à farmácia pelo menos uma vez a cada 15 dias e tem ido à padaria dia sim, dia não. Então, ou seja, nós estamos falando de um eleitor circulante a partir desse momento. 15 de novembro, a gente não sabe qual vai ser a situação, mas provavelmente esse índice de isolamento vai colocar mais pessoas nas ruas, até porque os governos, sejam eles governos estaduais ou municipais, estão entrando numa fase agora de flexibilização de atividades. E isso deve levar cada vez mais pessoas para a rua. Então, é importante, dentro da sua campanha, do planejamento da sua campanha, você observar como é que isso está acontecendo dentro da sua cidade. Pode ser que você decida fazer uma campanha 100% online e você lide com o eleitor que está com uma ressaca de ambiente online. Ele pode não estar mais querendo estar na internet. Então, você tem que se preparar para acompanhar essa evolução, o comportamento desse eleitor a partir desse momento, e você ter os drives corretos para poder atingir o candidato ou atingir o eleitor e fazer com que ele conecte-se ao seu candidato. Nós temos um dado bastante interessante, Alexandre, em cima do que você disse. O governo do estado de São Paulo, aliás, o governo nacional também, tentou fazer as aulas do ensino básico através da internet. E aí ele foi surpreendido, porque ele descobriu que 1/4 dos alunos não tem acesso à internet nem tem computador em casa. Ou seja, 1/4 dos eleitores não serão atingidos pela internet. E 1/4, Alexandre, você sabe que decide uma eleição. Um eleitor decide a eleição. A gente consegue, nessa vida que a gente tem aí, né, Maior? A gente sabe que ele já participou de campanhas onde poucos votos decidiram quem é prefeito, quem é governador. Então, as pessoas precisam estar atentas a fazer a campanha certa. Muito cuidado por comprar fórmulas prontas. Né? Maia Nery tem um conceito muito importante, que campanha é alfaiataria. Isso está escrito nos livros dele. Quem quiser aprender, pode comprar qualquer livro do Maia Nery que vai aprender. Isso é um conceito muito básico. Cada campanha é uma alfaiataria. O que eu acrescentaria é que, para falar a verdade, eu acho que a gente não vai usar terno nessa eleição, não. Nós vamos usar fantasia, porque a gente tem que criar fórmulas diferenciadas para poder fazer com que esse eleitor passe a ouvir o candidato em uma situação em que parece que nós temos quase que uma pauta única sendo discutida em todos os veículos de comunicação. Não adianta simplesmente falar assim, o Jornal Nacional, ele dedica a sua pauta de coronavírus o tempo todo. Mas acontece isso no SBT, acontece na CNN, acontece isso nos jornais de bairro, acontece isso em qualquer lugar. Então a gente tem que estar preparado para poder fazer campanha, observar que isso é uma situação completamente atípica e ter a capacidade, antes de mais nada, se mudar se for preciso. Campanha eleitoral, a gente às vezes sabe como começa, mas não sabe como termina. Mas se você tem um horizonte mais planejado para poder fazer uma campanha, você não é pego de surpresa no meio da campanha. E aí você pode fazer com que o seu candidato tenha um nível de assertividade nesse transcurso. Porque, né, Maia Nery, assim, campanha eleitoral não é corrida de 100 metros, é maratona de 42 quilômetros, né? E como dizia Raul Seixas, eu prefiro ser a metamorfose ambulante do que ter uma opinião fixa sobre tudo. Então, em campanha eleitoral, principalmente o que o Alexandre falou, você vai ter que se adaptar e a sua opinião vai ter que ser modificada perante o ambiente apresentado. Como é que vai estar a pandemia em novembro? Será que vai estar mais fácil? Ou será que essa liberação que fizeram vai aumentar os casos e vão novamente fazer lockdown? Então, tudo isso é uma incógnita. Como eu disse no começo, não tem manual de como fazer campanha eleitoral durante uma pandemia e nem como governar. E na área de governo, nós somos cobaias. Nós somos aqueles ratinhos de laboratório que eles estão testando para ver o que vai dar certo. Até agora o que fizeram só deu errado. Vamos ver. Aqui em São Paulo, velho. Viviane Palmeira. Alexandre Bandeira, os eleitores têm medo de votar devido à pandemia. Teremos que convencê-los a ir votar? Mais do que nunca. Mas a questão de não comparecimento à urna, ele já é vamos dizer assim, um evento que cresce a cada eleição. Se a gente for pegar nos últimos 6 pleitos, aí eu estou colocando não só pleitos municipais, mas também pleitos nacionais, ou seja, cada 2 anos, avaliando esse índice de pessoas que não vão às urnas,
a gente pode observar que a gente saiu de uma condição de 1 a cada 5 eleitores não ir votar, e nessa última eleição, dependendo da cidade onde nós estávamos, a gente teve um sistema de evasão de 1 a cada 3 eleitores não foi votar. Por questões muito simples, né? Hoje a multa para você não ir votar é muito barata, você paga isso com uma nota de R$10, né? Então, às vezes, você ir votar, pegar a condução, poder chegar na sua zona eleitoral, chegar lá perto da sua urna, na tua sessão, depositar o seu voto, às vezes é mais caro do que você poder pagar, de repente, essa urna. Então, a gente já está preparando uma eleição, a gente sabe que essa questão, de novo, vai ser importante. Então, as candidaturas têm que convencer o eleitor a não só votar nas suas candidaturas, mas ter meios para que esses candidatos possam ir votar. Não quer dizer que você vai pegar o candidato e levar até a urna, não, porque isso é crime ainda. Continua crime você levar gratuitamente, fornecer benefícios no dia da votação para que a pessoa possa ir votar. Mas você tem que convencer esse eleitor de que ele esteja predisposto a não só ter você como vereador, ter você como prefeito, mas também ter a disposição de se deslocar até uma sessão eleitoral e depositar o seu voto em você. Essa questão da evasão eleitoral, ela não é um fato novo, está acontecendo a cada vez mais. A gente observa que votar não é mais uma obrigação, né? Direitos e deveres. Os cidadãos estão tomando isso como, apesar de ser obrigatório, a pena que você tem a pagar é muito pequena, então se você não quiser ir votar, você não vai votar. E a partir daí é dever de casa das candidaturas, não é de hoje, mas de muito tempo, fazer com que esse candidato possa seduzir as pessoas para que vão votar no seu número no dia da eleição. Eu respeito muito o direito autoral. Essa frase que você falou da alfaiataria, de que é um terno sob medida, cada campanha é um terno sob medida, é do Washington Oliveto. Foi ele que me disse uma vez, e numa entrevista ele falou, e eu peguei isso como a coisa mais correta do mundo, tá? Não existe campanha prêt-à-porter. O que existe é campanha feita exclusivamente, ou seja, é um terno exclusivo, tá? Não tem prêt-à-porter. Mas vamos lá, que agora está chovendo pergunta. Se prepara, Alexandre, que o Vamos lá. está do seu lado aqui agora, tá? Vamos lá. O Cícero. Boa tarde. Como fazer política sem dinheiro no meio dos tubarões? No meio do tubarão, no momento você é mordido, tá? Vamos lá, é contigo, Alexandre. Para fazer dinheiro, fazer campanha sem dinheiro, isso é uma máxima de muito tempo, não é só porque estamos em pandemia que tem gente que não tem dinheiro, né? A gente sabe que quanto menos dinheiro você tem, mais inteligência você vai precisar. Então, algumas coisas você não vai poder abrir mão, né? E aí eu recomendo, você tem que ter uma boa assessoria para você também não fazer muita bobagem sozinho, porque campanha eleitoral, eu costumo dizer que é mais ou menos um campo de futebol, né? Você tem ali as pessoas que entram em campo para jogar, você tem os candidatos, você tem os técnicos do lado de fora orientando esses candidatos a poder jogar, e você tem uma multidão de pessoas que conhecem tudo, são os comentaristas, analistas e os pitaqueiros de ocasião. Muito cuidado com isso, se você já não tem recursos para queimar dentro de uma campanha eleitoral, então você tem que se cercar de pessoas, seja por voluntariado, ou por algum outro compromisso que você tenha com essas pessoas, você tem que se cercar de pessoas que possam te orientar corretamente. Não é dinheiro que ganha eleição. Quantos candidatos endinheirados não se elegeram até hoje? São pessoas que têm muito dinheiro, mas às vezes não têm o carisma, não têm o discurso, não têm uma boa estratégia. Então, ou seja, não é um produto muito adequado a fazer uma campanha eleitoral. Então, ou seja, cada caso é um caso, mas se você puder escolher o que pagar com esse dinheiro que você quase já é muito escasso, dote a sua campanha de inteligência de pessoas que possam, de fato, te ajudar. Tapinha das costas não elege ninguém. Exatamente isso. Eu tenho dito, Alexandre, o seguinte, campanha eleitoral é como construir uma casa. Se você tem 2 anos para construir a casa, você precisa de menos pedreiro. Tá? Com 4, 5 pedreiros em 2 anos, você levanta uma casa. Agora, se você deixar para 3 meses, você vai precisar de 2.000 pessoas para levantar a casa em 3 meses. Então, para que você faça uma campanha barata, tenha gente trabalhando na campanha. A campanha Bolsonaro foi uma que demonstrou muito claramente isso. As pessoas se engajaram na campanha do Bolsonaro e ele gastou muito pouco dinheiro. Por quê? Porque tinha muita gente replicando, compartilhando, trabalhando internet, fazendo aquela coisa toda. Ele ia para o aeroporto, juntava 1 milhão de gente.
Quando ele levou a facada, Alexandre, quantas pessoas estavam em Juiz de Fora? Você viu as imagens? Sim. É gente. Você quer fazer uma campanha barata, sem dinheiro? Coloca gente na sua campanha. O Tadeu Comerlato diz isso. Campanha sem dinheiro é campanha com muita gente. Campanha com pouca gente, muito dinheiro para fazer. É isso, Alexandre? Eu queria só complementar, Maria, que fosse muito importante dentro dessa observação, que o insumo mais importante dentro de uma campanha eleitoral hoje é tempo. Se a gente for fazer uma análise muito fria dos presidentes que se elegeram, não só do Bolsonaro, mas nós estamos falando aí de Lula e de Dilma também, a gente precisa observar que todos esses candidatos fizeram campanha, se anunciaram como candidatos com bastante tempo, né? Assim, existe um episódio, inclusive, que a própria Justiça Eleitoral trata, e que isso virou uma certa estratégia dentro das campanhas eleitorais. Quando o Lula apresentou Dilma como candidata, futura presidente do Brasil, ela ainda era executiva do governo, né? Ela ainda era ministra das Minas e Energias, depois que ela foi para a Casa Civil, e o PT pagou uma multa de 50 mil reais por conta disso. Então, ou seja, diante do benefício, a multa acabou saindo barata. O Bolsonaro ele se anunciou como candidato a presidente da República há 4 anos. Então, ou seja, ele saiu antes de todo mundo, se apresentando como candidato àquele posto. Então, ou seja, se você tem tempo para fazer campanha, ótimo. Esse é o melhor insumo, porque é a questão da casa que o Maia acabou de falar, né? E ele tem um caso muito importante que ele conta em todas as palestras dele, que é a construção do Tiririca. Né, Maia? Pode até colocar ela aqui para a gente, para todo mundo. Não sei se você já colocou em outras lives, que as pessoas acham que o Tiririca nasceu na campanha eleitoral e não sabem o trabalho que você desenvolveu fazendo essas visitas com o Tiririca em todas as comunidades que teriam eleitores dele. Então, ou seja, eu considero que o insumo mais importante para uma boa campanha eleitoral hoje é tempo, não é não, presidente? É exatamente isso. A campanha eleitoral, ela é um grande navio, tá? Vamos pegar o Titanic de exemplo. Por que o Titanic bateu? Porque ele não tinha tempo e espaço para fazer a curva. Um grande navio precisa de tempo e espaço para fazer a curva. Não é um carro de Fórmula 1 que você vira e ele vira. Não é, a campanha eleitoral não é um carro de Fórmula 1, é um grande navio. Se você não observar os obstáculos e não começar a fazer a curva com tempo, velho, você vai bater. Não tem, o navio não vira, ele bate. Então, o tempo é fundamental em qualquer campanha eleitoral. E para baratear, é o que o Alexandre acabou de dizer. Com quanto mais tempo você começar, melhor ainda. Bill Clinton tinha isso muito claro para nós. A próxima campanha começa quando termina essa. Bill Clinton conseguiu se eleger e se reeleger com essa dinâmica. Dentro do próprio mandato, ele já fazia campanha. Ele já estava em campanha, a campanha não parou nunca, e não para. Pega uma campanha com 4 anos e veja o que você consegue construir. O que o Alexandre falou, o Bolsonaro construiu a campanha dele em 4 anos, mas antes ele já vinha construindo o conceito na internet, que ele era de direita, que a favor da pena de morte, o cara que queria uma arma. Esse conceito já vem de muito tempo. Com 4 anos, ele começou o quê? A angariar seguidores para virar eleitores. Mas é outra conversa aí. Vamos lá. Nós temos aqui o Fábio Caetano. Como conquistar o voto de um eleitor de direita com um candidato centro-esquerda? Eu vou deixar o Alexandre responder, depois eu comento isso. Aquele ditadozinho, né, Maia? Você não prega para convertidos, né? Você é um candidato de esquerda querendo trazer um eleitor de direita. Se ele é de fato de direita, eu sinto muito, mas eu acho que você está perdendo tempo em tentar convencê-lo. Agora, deixa eu te falar um pouquinho sobre a fluidez, e aí a gente estuda a questão da sociologia do voto. O eleitor ele é passível de mudar de opinião. Não esse eleitor que, de uma certa forma, ele já está engajado. Né? A gente pode pegar nas últimas eleições, e vou tomar como exemplo, a eleição que todo mundo conhece, vamos falar das eleições para presidente. Nós já elegemos Fernando Henrique 2 vezes, nós já elegemos Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes, elegemos agora Bolsonaro 1 vez, não sabemos como é que vai ser daqui a 2 anos. Então, a gente observa que o brasileiro ele não tem problema em, de repente, votar num social-democrata, votar, de repente, num candidato de esquerda, votar, de repente, num candidato de ultradireita. Então, ou seja, essa fluidez, ela existe por uma questão muito simples. Boa parte do eleitorado, ela não tem uma plataforma, ideologia ou bandeira política. Ele não reza numa cartilha. Agora, se você é um candidato de esquerda, né,
querendo convencer um candidato que é conscientemente de direita, eu acho que você está pregando para convertido. Eu acho muito mais importante você pegar essa massa de pessoas que ora votam com um e ora votam com o outro, e o que eles observam são os problemas que você vai resolver, né? Se você tem condição e competência para resolver, o brasileiro comum não tem problema nenhum em votar em qualquer candidato que seja. Mas observa muito bem isso, para você não estar perdendo fôlego, é malhar ferro frio. Cuidado para você não estar investindo e tentar convencer aqueles que, de fato, não vão querer votar em você de maneira nenhuma. Eleição também é seleção. Você me lembrou uma história fantástica. Jânio Quadros, homem de direita extrema, né? Todo mundo que estudou campanha e estudou política sabe que Jânio era o homem de direita e não tinha como ser diferente. O homem de direita que condecorou Che Guevara. E o seu vice era comunista. Era o João Goulart, era Jango. Que, inclusive, quando o Jânio renunciou, Jango estava na Rússia. Estava na União Soviética. Então, é o que o Alexandre está falando, não tem problema. Ideologia, principalmente numa campanha municipal, só mesmo os militantes é que vão observar a ideologia. Agora, militante é muito pouco. Dentro do município, você tem muito pouco militante de direita, de esquerda, ferrenho. Aquele meio, que é as pessoas que precisam resolver os seus problemas numa campanha municipal, é o que vai ter. O Alexandre falou dos meus livros, então eu vou colocar aqui, Alexandre, aqui, ó, onde vocês podem comprar os livros, tá? Tá aí, livro sobre marketing político eleitoral, manhaneleditorial.com.br. Vocês encontram um livro meu, do Gaudêncio, do Zé Rubens, do Tadeu. Tem livros de marketing, é uma loja especializada em livros de marketing político eleitoral. Lá vocês encontram isso. Não vá procurar outra coisa que não tem, tá? Lá só tem livros sobre marketing político eleitoral. Então tá aí, já que o Alexandre tinha citado meus livros, aproveitei para fazer o meu merchan, certo? Como todo bom homem de propaganda, né? Não pode perder. Gilberto Veiga, boa tarde, estamos acompanhando. Obrigado, Gilberto. José Reinaldo. Determinar a decadência da política de líder de bairro ou de presidente de bairro, e em seguida, com morador de bairro, e mesmo assim, trabalhar com agente de pré-candidato. Como vamos aconselhar isso? Ou seja, como vamos unir as duas partes? O líder, o presidente e o morador. Eu acho que são as três partes. Eu acho que é isso que ele quis dizer. É contigo, Alexandre. Vamos tentar destrinchar a pergunta dele aí. A gente tem o líder comunitário, né? Isso está em toda a cidade, que é aquele, vamos dizer assim, aquela liderança que não tem o cargo, mas se arvora em dizer que tem os votos daquela comunidade. A gente precisa, como tudo na política está mudando também, ter muito cuidado com isso, né? Eu acho que a gente está tentando arranjar atalhos, né? E por incrível que pareça, mesmo com essa questão de isolamento, pandemia e o que quer que seja, a gente precisa ter muito cuidado em tentar encontrar atalhos que não vão dar em nada, né? Por incrível que pareça, é uma eleição muito de corpo a corpo. Seja um corpo a corpo nas ruas, né? Logicamente não pode abraçar, e aí a mudança da metodologia, mas o corpo a corpo também nas próprias redes sociais, né? E a gente tem uma ferramenta muito importante aí que está crescendo, já foi decisiva na eleição presidencial, a gente tem o WhatsApp acontecendo, então você precisa mobilizar a sua militância. É muito cuidado em comprar militância, fazer adesão de militância, troca de cargo com líder comunitário, né? Eu acho que a gente está passando um processo de revisão de conceitos e revisando também esses atalhos, né? É muito mais fácil você ter um olho no olho com um morador que vai votar em você do que você se garantir que um determinado líder comunitário que diz lá ter seus 1.000 votos, 2.000 votos, e a gente observa muito isso no dia a dia da campanha, no chão da campanha, na rua, essas lideranças comunitárias que às vezes vendem o mesmo produto para várias pessoas, né, vários candidatos. Então, muito cuidado com isso, viu? Exatamente. Vamos lá. Como eu falei para você, está chovendo pergunta aqui, então nós vamos ter que ser rapidinho aqui para a gente poder atender a todos, né? Que a minha preocupação na live sempre é essa, Alexandre. Responder tudo que vem, tá? Eu não gosto de deixar nada para trás. Vamos lá. Eu queria falar aqui alguma coisa antes, mas eu vou deixar
o Luciano Malpete fazer a pergunta dele. O eleitor atual está preparado para escolher os melhores candidatos nesse momento? Nunca está. É contigo. Está preparado ou não está? Não está. O eleitor nunca está preparado. Esse convencimento tem que partir das candidaturas, né? O eleitor, o cidadão, ele é motivado a virar eleitor por fatores exógenos, né? Assim, tudo aquilo que está fora da casa dele, a não ser que ele seja candidato, né? Ou trabalhe dentro de uma campanha eleitoral, né? Assim, mas o cidadão comum, ele é estimulado a se tornar eleitor. Aí, em determinado momento, pegar aquele chapéu e falar assim, agora eu sou eleitor. E isso é dever de casa de quem faz campanha, da classe política, dos status de campanha. O eleitor ele nunca vai estar preparado, e o problema é muito também do nosso calendário eleitoral. Uma crítica que eu tenho, eu converso muito com ministros aqui do TSE, de que a gente tem cada vez mais um calendário exíguo para fazer campanha. Vamos pegar um exemplo só das campanhas norte-americanas. Lá, obrigatoriamente, os partidos precisam fazer as suas prévias. E essas prévias servem muito para apresentar à comunidade aqueles futuros candidatos. Enquanto os dirigentes de partido aqui, eles vão até as 23 horas e 59 minutos do último dia da convenção partidária para apresentar para a população quem são os seus candidatos. Isso é um problema. A gente não consegue preparar direito essa classe política para ser apresentada ao eleitor e o eleitor votar, né? Outros estímulos vai ser a questão da mídia, os próprios veículos de imprensa, em determinado momento, vão ter que cobrir isso. Eu já vi que tem uma pergunta que fala sobre essa questão, como dividir a pauta, né? E a gente vai observar que, em determinado momento, os próprios veículos vão ter que tratar do assunto eleição também, por uma questão de serviço, de utilidade pública. É obrigação dos veículos de comunicação tratar do assunto. Mas o dever de casa, me permita um momento, ele tem que ser feito pelas campanhas eleitorais, não é pelo eleitor. Perfeito, perfeito. A colocação é perfeita. Eu tenho colocado aqui, nós vamos responder, inclusive, 2 questões que foram a abertura da nossa discussão com o Alexandre Bandeira. Alexandre, antes de dar continuidade às perguntas do pessoal que está mandando aqui, eu queria saber o seguinte. Alexandre, onde está o eleitor na internet? Bom, o eleitor na internet, ele está em amplo consumo nesse momento na internet. Ele está dizendo agora que o brasileiro está tendo uma overdose de internet, né? A live da Bicop é feita há mais de 2 anos, né? Mas quantas lives não surgiram nos últimos meses para tratar dos mais diversos assuntos? Ele tem live de tudo, live para fazer comida, live para subir casa, live para convencer o eleitor. Então a gente tem live de tudo, né? E a gente tem que dizer e fazer uma separação aí importante, o que é internet, o que é rede social e o que é sistema de mensageria, né? A gente tem as redes sociais aí, estão aí os Facebooks, estão os Instagrams, e você, como inteligente da sua campanha eleitoral, você precisa saber qual é a rede social onde está, de fato, o seu eleitor. Ele está no Instagram, o perfil dele está lá no Instagram, ele está no Facebook, ele está, de repente, em uma outra rede, ele está no Twitter, que, para a verdade, é uma rede muito mais de formadores de opinião. Ou seja, você precisa ter a condição de identificar, se vai trabalhar numa rede social, saber quais as redes que vão trazer impacto para você. Eu tenho, para mim, uma frase muito do Gabriel Rossi, que é uma pessoa que trabalha muito bem essa questão do marketing digital, e a gente conversa muito até hoje, e na época que a gente começou a cunhar isso, eu não sei se vocês se lembram, mas tinha o Yahoo Grupos, né? Então ele falava o seguinte, olha, se o candidato estiver no Yahoo Grupos, vai para lá, tá certo que hoje não tem mais ninguém lá. Um dia esses eleitores já tiveram no Orkut. Quem não se lembra do Orkut? Né? Então, você tem que entender que existe uma migração do eleitorado, desse cidadão, entre as redes também. Agora, a recomendação é, puxa vida, eu vou fazer só a rede social, eu vou ter um site na internet. Recomenda-se que você tenha como hub da sua campanha eleitoral, já que você vai ter uma estratégia dedicada a fazer uma campanha na internet, que você tenha um hub proprietário. O que é isso? Você precisa ter o seu site na internet. Existe uma regra, as pessoas às vezes não leem aquelas letrinhas minutas, mas só diz, eu concordo, que tudo aquilo que você coloca numa rede social, vamos colocar aqui o Facebook, né? O Facebook diz o seguinte, tudo que você publicar aqui é de propriedade do Facebook, então ele pode achar em determinado momento em que o que você está fazendo na rede social dele não é adequado.
e ele pode simplesmente, da hora para outra, sumir, evaporar, dizimar a sua campanha eleitoral. Você pode simplesmente desaparecer da rede social por uma conduta que, de repente, o dono do Facebook, que também é o dono do Instagram, acha que você teve. Então, você tem que ter um ambiente protegido, você precisa ter um site na internet, e, logicamente, você precisa trabalhar também em sistemas de mensageria. O WhatsApp, ele não é uma rede social, ele é um telefone moderninho, né? Você fala, manda mensagem, manda videozinho, manda um monte de porcaria que sequer você quer comentar sobre aquilo, né? É um lixo que o mundo está hoje no WhatsApp, mas as coisas boas estão lá também. Então, você precisa se organizar nessas plataformas para que você possa ter uma campanha efetiva também, né, nessa área de internet, no www da vida. A Estela, talvez algo que exista muito não possa ser novamente relevante, o voto classista. Você que está aí em Brasília, então, você observa isso mais do que ninguém, né? O voto classista, e eles trabalham muito, o lobby, inclusive, né? Os classistas trabalham o lobby aí em Brasília, e até onde esse voto classista pode realmente ter validade? Eu acho que o voto classista é sempre importante, né? Assim, ele representa um extrato horizontal daquela sociedade, né? Assim, imagine, você sempre vai ter os candidatos que eles são geográficos, eles estão localizados numa determinada região de influência, mas você também tem os candidatos sociais. Eles representam uma população que está distribuída por todo o município, por todo o estado. Então, ou seja, o voto classista ele ainda é importante. Agora, o que os sindicatos, vamos colocar assim, as associações, instituições precisam fazer, é uma questão de ajuste de discurso, né? Ou seja, tem pauta para dentro vai falar para os seus iguais, tem assunto para ser tratado. Se tiver e for relevante, essas pessoas que votam, de repente, nessas categorias do voto classista vão continuar votando. Agora, a recomendação é o que, de repente, esse candidato que é da área de educação vai resolver na educação da cidade. Então, você precisa ter uma pauta que seja mais sustentável, né? Não adianta ficar só com essa questão, o discurso do sindicato dos anos 70 e 80 vamos dar aumento, vamos dar garantia, penduricário para lá, penduricário para cá. Essa pauta ela já não é mais razoável, onde você tem poucos recursos, onde cada vez mais o serviço público paga bons salários e a iniciativa privada não consegue acompanhar o mesmo desempenho. Então, assim, o voto classista ele sempre vai existir porque ele representa um extrato social dessa sociedade, é um corte horizontal dessa sociedade. Agora, tem que ter um discurso mais adequado. Não adianta trazer o discurso da década de 80 e 90 para fazer campanha agora em plena pandemia. Não dá, não funciona. Exatamente. Vou convidar o Alexandre a tomar uma água, toma uma aguinha aí, tá? Ele está há 52 minutos falando conosco aqui. Vou dar uma pausa, mas deixa eu mandar um abraço aí. O Cândido apareceu, olha só, Cândido. Candinho! Estou com saudade de você também, viu, cara? Olha, a live é bom para isso, a gente aproxima os amigos que estão bem longe, né, Cândido? Um grande abraço para ti, viu? Esse é o nosso Candinho. Candinho é o nosso diretor da Bicop do Piauí. Logo, logo estarei conversando com ele também. Tá pensando o quê? Candinho não vai fugir não, velho. Mas é isso. Alexandre, toma um gole d'água aí. Estou convidando todos a tomar uma aguinha, um café, certo? Para que a gente possa continuar. Já estamos há quase uma hora aqui falando sobre campanha eleitoral. Aí, o Avon pergunta o seguinte para você. Alexandre, o senhor acha que uma pandemia acabou afetando os que não sabiam lidar com uma crise? Ou seja, aquela pessoa, o político, o candidato que não estava preparado para um gerenciamento de crise, com essa pandemia ele se perdeu? Acabou afundando a todo mundo, né? Eu acho que não tem candidato que, de uma certa forma, saiu ganhando com a pandemia, né? Assim, vamos explicar isso mais ou menos de uma maneira espaço-tempo, né? Primeiro, ninguém sabia o que era essa questão de coronavírus, essa pandemia. Então, tudo que a gente ouviu falar veio da China, migrou para a Europa e chegou numa embalagem de delivery de pizza no Brasil via Itália, né? Assim, então, o que todos os especialistas, né, das ciências diziam? Né? Estimava-se que esse problema estaria resolvendo em 90 dias, está aí a grande dificuldade
até mesmo da própria Justiça Eleitoral, em renovar esse calendário eleitoral. Havia uma expectativa de que a gente teria um pico dessa doença e ela se dissiparia entre agosto e setembro, e aí poderia se seguir com o calendário eleitoral em outubro. O que a gente está observando, na realidade, não é bem isso, né? E aqui no Brasil, um problema que agravou essa questão do trato da questão da pandemia foi a politização de uma crise sanitária, né? Então, as decisões que envolvem o coronavírus deixaram muito de ser técnicas e passaram a ser do senso comum. Todo mundo agora é especialista em fazer medicação, dar medicação, em dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito. De novo, vamos pegar a analogia do campo de futebol, está todo mundo nas arquibancadas, emitindo as suas opiniões sobre algo que a gente não sabe o que está acontecendo direito em campo, né? Então, não tem como. Você observa, de repente, Dória com problema, observa que está certo que Brasília a gente não tem eleição esse ano, mas o governador está passando por problemas de crise de imagem. Então, assim, todas as decisões no Rio de Janeiro, a gente tem o Witzel com um problema maior ainda, que agora está envolvendo polícia e política. Então, assim, isso tudo é ressaca, é rebote desse momento. Então, se a gente não vai ter uma crise, provavelmente nós vamos votar, nós vamos chegar em novembro com a questão não sendo debelada ainda, porque ela só vai ser debelada quando a gente tiver uma vacina que possa ser de acesso público, porque também não adianta você criar uma vacina que ela custe $2.000, e aí só o topo da pirâmide vai ter acesso a essa vacina, então essa vacina precisa ser comprada pelos governos, e eu acho que vai ser muito o joio do trigo, vai separar aqueles administradores que se queimaram menos daqueles que se queimaram completamente. Tem toda razão. Eu digo sempre, as rádio, televisão, jornal estão me entrevistando muito e perguntando quem é que vai levar vantagem? Vai levar vantagem aquele que acertar. Será que está certo deixar as lojas abertas e as pessoas na rua? Ou será que está certo conter as pessoas dentro de casa? O que está certo? Até agora ninguém sabe. É o que o Alexandre falou. Técnico de futebol, conhecedor de marketing em campanha eleitoral, tá? E palpiteiro de pandemia, tá? É o que mais está aparecendo hoje. O que tem de neguinho se arvorando de profissional de marketing eleitoral e político que nunca fez uma campanha não está escrito. Hein, Alexandre? O que está aparecendo de neguinho aí achando que é fácil fazer campanha, né? Sabe aquele arquétipo, né, presidente? O cara serve cafezinho na campanha, na eleição seguinte ele já é especialista, né? Duda falou isso. Essa frase é do Duda Mendonça. Falou, os caras vêm trabalhar comigo, eu peço para ficar servindo cafezinho. Aí ele já sai dizendo que é consultor político porque trabalhou com o Duda. Ou trabalhou com o Manelli, trabalhou com o Alexandre. Olha que maravilha. Vamos lá. Isso acontece mais ainda agora, porque, né, especialista tem para tudo, né? Então, se a gente for fazer aqui uma conferência para fazer bolo, eu não entendo nada disso, mas eu acho que eu vou ter uma opinião sobre como fazer esse negócio. Então, é isso mesmo. Sabe? É bem por aí, é bem por aí. A Letícia, eu não chamo Manelli porque eu não tenho dinheiro, sou apenas uma dona de casa, mas sou grato ao mestre Manelli pelos ensinamentos gratuitos. É o que a gente tenta fazer aqui. Como eu falei, a Bicop, qualquer diretor que você perguntar, ele, no mínimo, vai te orientar. Ele pode não te dar uma consultoria, porque ele vive disso, mas negar uma orientação, nenhum dos nossos diretores faz isso, tá? Obrigado, Letícia. Um beijo. Vamos lá. José Reinaldo. Show de conhecimento. Obrigado você, Reinaldo. Fábio Caetano. Rio de Janeiro. Professor Alexandre. Que faz os eleitores com voto? Que faz os eleitores com voto? Tem que vem voto, né? Tem. Espera aí, porque é assim, essa plataforma é americana, Alexandre, e às vezes a tradução... Não, que ele está perguntando para os eleitores que vendem o voto, eu consegui ler. Aqui. Vende o voto, pronto, tá aí, é que aqui não apareceu, você vê? É contigo, Alexandre. O Fábio, eu acho que ele é o mesmo que teve a indagação da esquerda e direita lá, me desculpa se não for também, mas o que fazer com o eleitor que vende o seu voto, né? Isso não é para fazer muita coisa, não, né? Isso é uma questão do nosso tecido social brasileiro, né? O candidato que quer se arvorar nesse mundo de comprar voto, ele tem que ter mais cuidado, porque, para falar a verdade, quem vende o voto, ele não é fiel. Ele vai trocar a necessidade dele por aquele que oferecer no dia da eleição o melhor benefício, né? Isso é da nossa questão sociológica brasileira, né? É crime? Quem vende e quem compra, né?
mas é uma questão que a gente tem que tratar, isso não é uma questão de pandemia, é uma questão que é secular no Brasil, né? O nosso jeitinho brasileiro está aí há muito tempo, então levar vantagem em qualquer situação, ela está aí agora. Você tem que saber qual é a campanha que você vai fazer. Eu acho que na campanha, eu costumo dizer que você tem que preocupar muito mais com as soluções do que com os problemas. Eu fiz uma campanha na década de 80, Alexandre, de um governador aqui em São Paulo, e contra ele um dos maiores ícones de dinheiro do país, contra o nosso candidato. E nós saímos dizendo o seguinte: olha, ele quer oferecer dinheiro? Pegue o dinheiro dele, mas vote com a sua consciência, vote no nosso candidato que é melhor. E nós ganhamos a eleição para governador de São Paulo, tá? Isso na década de 80. Você sabe de quem eu estou falando. Sim. Vamos lá. Para frente, Brasil, salve a seleção! Benedito, opa, está sempre com a gente o Pellison, tá? Professor, você acredita que quem não está votando vai ter que justificar? Esse fato não é uma esperança, pois as pessoas acabaram indo do mesmo jeito. Deixa eu contar só uma história, Pellison, porque além de consultor político, eu sou cientista político também, sociólogo, enfim. Eu fiz 4 lato sensu, um MBA e um estrito sensu, para poder falar um pouquinho do que a gente está falando aqui. Quando você fala de voto obrigatório, ele é um viés de qualquer democracia. A democracia parte do princípio que o voto é um direito e não uma obrigação. A partir do momento que você faz o voto obrigatório, então a democracia não existe. Nós não temos uma democracia plena no Brasil. Você tem uma democracia disfarçada. Plena, não. Porque a plena seria pelo direito do voto e não pela obrigação. Mas, como o Alexandre já explicou, como a multa é menor do que a passagem do ônibus, então, em vez de eu pegar o ônibus para ir votar, é mais fácil pagar a multa depois. Não é isso, Alexandre? E agora, interessante, na última eleição, o tribunal permitiu que a gente pagasse isso online. Então, não precisaria nem ir ao cartório eleitoral para pagar essa multa, né? Então, vamos entender o seguinte, isso é da realidade da urna, né? As pessoas que decidem não comparecer à sessão eleitoral, e tem aqueles que decidem comparecer à sessão eleitoral e anular o voto, né? Então, ou seja, é por isso que nós chegamos a indicadores de 1 a cada 4 brasileiros decidiram não participar do pleito, ou melhor, decidiram participar do pleito, mas decidiram não eleger nenhum daqueles candidatos, por mais que aí você tenha a questão da aritmética, que faça a divisão dos votos, né? Mas você tem, né? Você tem que lidar com isso. Se você está fazendo campanha para quem não está disposto a ir na sessão eleitoral votar, você está com um problema. Uhum. Tá? Então, você tem que fazer campanha. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, né? Um determinado candidato perdeu a eleição porque fez sol no domingo. E domingo é dia de praia. Né? Se domingo é dia de praia e eu prefiro ir para a praia do que ir para a zona eleitoral, então, ou seja, você está fazendo campanha para um público que ele pode não comparecer à sessão eleitoral, você está com problema. Você precisa ter um trabalho de convencimento muito maior do que necessariamente apresentar as suas propostas. Se ele já comprar o seu peixe, agora você tem que fazer ele buscar o peixe lá na urna eleitoral, tá? Exatamente isso. Mais um pouquinho de café, vamos tomar uma aguinha e convidar vocês a participarem do 14º Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais e Marketing Político. Como eu expliquei aqui, o Alexandre também já falou, são especialistas para a campanha eleitoral, não mais para a pré. Vai ser uma semana antes das convenções, para que vocês possam se preparar para a campanha, tá? Prestação de contas, direito eleitoral, estratégia, pesquisa. É isso que nós vamos falar, o que você vai usar na campanha, não mais pré-campanha, tá? Então, o Congresso será focado em assuntos e atividades da campanha eleitoral e não mais da pré-campanha. Vamos lá, que a coisa está pegando. Fábio Caetano, Macaé, já falamos com você. Benedito, já falei. Bastante aí. Ele te deu algum dinheiro aí, Mané? Já a terceira pergunta dele? Já faz até consultoria com a gente aqui. Não tem problema. Eu não tenho esse problema, você também não tem, nós não temos esse problema. O eleitor, com certeza, circula na cidade. Eu estou à disposição de vocês. Exato. Ó. O eleitor, com certeza, circula na cidade, onde todos estão mascarados. E o candidato vai mostrar, sim. E o logotipo pode virar escorregadio. Como é que é? Escândalo. Não, eu não entendi. Vinícius, fala mais alto. E logo pode virar escândalo. Você vê como é que é? O tradutor é uma porcaria. Por estar na rua cativando o voto do eleitor e seus adversários. Usando isso é contra ele, o que ele cria.
ou que ele expõe isso ao vírus. Quer dizer, vamos lá, o eleitor está com máscara e ele vai também estar com máscara. O que vai estar... Vamos lá. Eu ia fazer essa pergunta agora, quem sabe cabe aqui, Alexandre. Nós falamos onde está o eleitor na internet e na rua. Onde é que o eleitor está na rua? Eu tenho dito o seguinte, existem apenas 3 atividades que durante a pandemia você vai poder fazer na campanha, se a pandemia não acabar. Primeiro é as bandeiras. Você vai deixar uma distância de 3 em 3 metros com a máscara e as pessoas balançando bandeira, você vai estar respeitando as recomendações. Segundo, você colocar panfletos na caixa de correio ou mandar pelo correio. Manhanelli, mas isso aí não propaga o vírus? Gente, eu estou recebendo boleto aqui pelo correio, eu não parei de pagar IPTU. Eu vou pagar o boleto que tem coronavírus, né? Quer dizer, eu tenho que pegar e pagar, E aí, vou jogar álcool na conta de luz, o código de barra vai ferrar tudo, você não paga mais. Né? Então, correio. E adesivo de carro. São as 3 coisas que você pode fazer: adesivo de carro, correio e bandeira. O adesivo de carro, que é o Perforade, que a gente pode usar em toda a traseira, o vidro traseiro total está permitido você usar para propaganda eleitoral. Então, você pode usar na rua também esse tipo de argumento. E as casas, que você pode colocar papel de meio metro, está permitido pela lei, na campanha, não agora, na campanha, que você vai poder usar. Só. Eu não vejo outra alternativa. Agora eu pergunto, Alexandre, aonde é que o eleitor está na rua? Já que falamos de internet, agora na rua. É contigo. O eleitor ele vai estar concentrado em grandes centros de circulação, né? Assim, pegar exemplos em cidades, eles estão concentrados nas rodoviárias, eles estão concentrados na frente de grandes comércios, e eu acho que você tem a oportunidade de abordar esse eleitor nesses espaços, né? Assim, o Maianelli falou uma coisa importante, ou seja, a campanha ela precisa ter vida na rua. E aí, ou seja, a questão dos bandeiraços, você ter a presença ainda das campanhas eleitorais nesse cenário de visibilidade do cidadão, que está se locomovendo cada vez mais, é importantíssimo. Eu acho que eu agregaria, dentro das estratégias formuladas pelo presidente, uma que, para a verdade, ela já é prevista dentro do Código Eleitoral, mas muito pouco se faz dele nas eleições. Ele já está prevista 3 eleições, pelo menos, são aqueles estandes onde você pode colocar um cabo eleitoral, você pode colocar uma mesinha, pode colocar uma sinalização e colocar material para ser distribuído. E o detalhe, você não precisa sequer de autorização do poder público para que você coloque esse expediente em determinados locais. Lógico que você não pode fechar vias de circulação, uma calçada, não pode colocar isso perto de uma faixa de pedestre, então você tem que tomar cuidado com algumas coisas assim. Mas eu acho que existe espaço, sim, para que você faça a campanha e leve a sua campanha para a rua, porque o eleitor está circulante, ele está em determinadas localidades. Se ele vai 2 vezes por semana a um culto ou uma missa, ele está na saída dessa igreja, ele está na saída desse centro religioso. Então você tem a oportunidade. Agora só tem que tomar cuidado, e o que a gente está orientando muito, e o pior de tudo isso não é orientar o candidato, é orientar o staff do candidato, que são as questões das aglomerações. Não é proibido o candidato ir à feira. O que é chato é ver os papagaios de pirata, que são os puxa-sacos, são aquelas pessoas que querem o tempo todo estarem perto do candidato. Acho que é o momento agora de você deixar o candidato circular mais livremente. O candidato ele pode conversar com as pessoas. Recomendação sempre, né? Uso de máscara, né? Todo cuidado para não estar abraçando, beijando. Eu acho que isso ainda vai ser uma vedação. A gente não sabe como é que vai ser o declínio dessa curva para os meses de outubro e novembro, efetivamente, como a gente vai estar no auge da campanha eleitoral. Mas eu acho que você tem que ter meios de levar esse candidato para a rua também. Ele precisa ser apresentado. Eu preciso saber se esse candidato ele tem 1,5 m, 2 metros. Eu preciso saber se a cara dele é carrancuda ou só é aquela cara feliz que ele tem, de repente, no santinho dele, no material impresso. Eu acho que as campanhas precisam ser inteligentes em reformatar esse processo de apresentação do candidato em ações de rua. E eu acho que você não pode dispensar. Ou seja, tem que ter muita inteligência e muito treinamento, porque vai falhar primeiro não é com o candidato, vai falhar primeiro com o staff que está do lado dele, querendo sair na foto, mostrar que é importante, mostrar que é relevante. Então, o momento agora é de trabalhar o staff de campanha
para que a gente possa ter um candidato fazendo campanha na rua, mas respeitando as regras e recomendações da OMS. Lembrando, 1/4 do eleitorado não recebe informação da internet. Isso foi detectado agora nas aulas online que queriam dar para o ensino básico, tá? Mas o meu amigo Juliano Panvecchio, lá de Oswaldo Cruz, radialista, consultor político, formado há muito tempo, tá? Dá consultoria política na região, um ótimo consultor. Podem falar com o Juliano, eu garanto o serviço que ele faz, tá? Eu garanto. Vamos lá. Panvecchio fala o seguinte, Alexandre, diante da pandemia e da mudança no calendário, a partir de quando o senhor acredita que a eleição entra em radar de atenção do eleitor, visto que os candidatos, pré-candidatos, que mencionam as estatísticas nas redes sociais, são criticados com veemência? É contigo, Alexandre. Juliano, muito obrigado aí pela pergunta, um abraço para ti aí, né? A pergunta é muito simples. Quando é que a eleição vai estar no bate-papo das pessoas? Antigamente a gente falava quando é que a eleição vai estar no botequim, né? Mas com essa questão toda, a gente não sabe como é que estão as cidades aí com relação à questão da flexibilização dos bares, restaurantes. Então, eu vou retirar momentaneamente o termo botequim. Mas existe uma grande chave que faz essa mudança acontecer. É a hora que os grandes veículos de comunicação começarem a cobrir as eleições, né? Então, em um determinado momento, esse assunto vai ser pautado pelos grandes veículos de comunicação. Agora, você vai esperar chegar a esse determinado momento? Eu acho que esse momento vai ser muito mais próximo do pleito eleitoral do que nas eleições anteriores, né? Até porque a gente sabe que existe um departamento comercial por trás de toda emissora de televisão, e enquanto o assunto coronavírus estiver rendendo mais audiência do que eleição, provavelmente a pauta do jornalístico, o coronavírus, a Covid-19, vai ser uma pauta mais premente. Agora, não dá para esperar. Em um determinado momento, os brasileiros vão estar falando mais de eleição do que Covid. Para falar a verdade, eles não vão estar falando mais de eleição do que Covid, eles vão estar falando de eleição e Covid. Dos dois, exatamente. Então, esse assunto vai sobrepujar um ao outro, né? E aí a inteligência da campanha, eu acho que os candidatos já podem, nesse momento, já é facultado pela própria lei eleitoral, a questão do pré-candidato. Eu acho que, assim, se você quer ter sucesso na eleição, lembre-se que o fator tempo é importante, então você tem que estimular a sua comunidade a, se for o caso, não falar sobre eleição, mas falar sobre soluções e problemas e soluções, nessa ordem, né? E aí você tem que se arvorar nesse meio, a se credenciar, né, a ser um bom candidato. Exatamente. Né? O próprio Maianelli, essa história também é dele. Às vezes eu pego algumas histórias do Maianelli, porque assim, eu sou... São 43 anos fazendo campanha, né, Alexandre? Mas eu sou uma pessoa que aprende muito. Na minha vida, como consultor político, eu entendi o seguinte: se você quer aprender bem, você tem que colar nas pessoas que fazem isso muito bem. O Maianelli é um desses vetores que, para a verdade, implementaram a questão do marketing eleitoral moderno, como a gente conhece hoje no Brasil, deve ser ao próprio Maianelli. E tem um caso muito claro, que ele fala em todo o treinamento dele, toda a aula dele, que ele trata, que é a questão do Tancredo Neves, não é isso, Maianelli? Vitório um cavalo garboso, né? Eu guardo essa expressão até hoje, e eu uso com as devidas referências, viu, presidente? Obrigado. Muito bem, vamos lá. O Jorginho fala aqui que o candidato vai estar com máscara também, mas mesmo assim pode ser caluniado. Mesmo com máscara ou sem máscara, vai ser sempre caluniado, não tem jeito. Basta ser político para ser caluniado. José Reinaldo, como mudou os dados da eleição? Não deveria ter dado mais um passo para fazer e transferir o título de eleitor? Olha, José Reinaldo, a decisão eu acho que foi correta, mas o Alexandre está mais próximo lá dos ministros. Os prazos vencidos não poderiam ser reabertos. Os prazos vincendos foram para frente. Eu acho que a atitude foi correta. Alexandre, o que você achou? A gente conversa muito aqui com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e havia uma grande preocupação, primeiro, de saber como é que essa epidemia iria impactar o pleito eleitoral. Mas, mais do que isso, existe um processo legal. Existe um processo definido em normas, entre elas a Constituição, de que essa eleição precisa acontecer esse ano. A gente não pode fazer uma prorrogação de mandatos de candidatos que estão na vigência dele. É um problema legal mexer nesse aspecto. Então, nesse sentido, criou-se
o calendário possível. Não é o ideal, talvez não seja juridicamente defensável, a questão do domicílio eleitoral, a questão da transferência de título, todos esses aspectos foram colocados dentro de uma reunião e existe um termo que se chama contar feijões. E o que quer dizer isso? Você vai analisar prós e contras, e nessa contabilidade observou-se que é muito melhor fazer um calendário mudando o que havia daqui para frente do que tentar mexer no que já aconteceu. Então, o dano poderia ser muito maior. E com uma janela muito bem definida, que esse jogo esteja resolvido até o dia 31 de dezembro desse ano, para poder fazer a diplomação dos políticos a partir do ano que vem, como manda a norma, como manda a regra, como manda a Constituição. É isso aí. Nada como estar em Brasília para poder ter esse tipo de argumento tão forte, porque ele tem contato... Gente, quem representa a Bicop no TSE é o Alexandre Bandeira. Quando tem um encontro que eles pedem, olha, vamos abrir uma audiência pública para ouvir todas as entidades, não sei o quê, o Alexandre sempre está lá representando a Bicop e discutindo esse tipo de coisa. Então, o que ele fala, vocês podem prestar muita atenção, porque ele fala com muita propriedade, tá? Mas, Alexandre, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos a 75 minutos já na nossa live, e eu vou agora começar a fazer o ping-pong, tá? Ou seja, respostas mais curtas. Isso. Perfeito. Respostas mais curtas, tá? Já falamos desse aqui. Aqui, o Lázaro Silva. Lázaro aí! Olá, Lázaro! Lázaro do Piauí, rapaz. Que Lázaro Silva? Eu sei quem é Lázaro Silva. Ele está escondendo o nome dele. À noite ele é Lázaro do Piauí, de dia ele é Lázaro Silva. Pois é, Lázaro Silva. É lá meu irmãozão do Piauí, Lázaro do Piauí. O maior gingado, aliás... É o livro dele aí, Baianelli. Mostra aí, ele merece, o Lázaro merece. Nós vamos sortear o livro dele, aqui, ó. De Mané a Lula, Lázaro do Piauí, escrito pelo Lázaro, a história de um jinglista. Como é que um jinglista famoso se torna famoso saindo lá do Piauí, enfrentando grandes agências e colocando o seu jingle numa campanha presidencial. Tá aqui a história. Esse é o cara. Vamos lá. Lázaro do Piauí. Alexandre, a internet pode ser considerada um divisor de águas no modo atual de fazer campanha? O que você acha? Eu acho que a internet é um canal a mais, né? Eu prefiro muito mais ter um bom jingle feito pelo Lázaro do que necessariamente estar nas redes sociais fazendo campanha eleitoral. Né? Divisor de água é ter um jingle do Lázaro do Piauí na campanha eleitoral. Eu acho que as pessoas precisam desmistificar essa questão de internet, né? A internet não chegou para resolver todos os problemas. É um canal a mais. É tão importante que os veículos tradicionais já estão hoje também na internet. Né? É engraçado, Alexandre. Eu tenho uma entrevista que eu dei na TV Gazeta em 1996, já falando sobre internet, o uso da internet na política e na campanha eleitoral. Os dois primeiros aqui em São Paulo que usaram, em 1996, e eu estava junto, óbvio, porque vieram me entrevistar, foi o Walter Feldman e o Francisco Rossi. O Francisco Rossi queria sair candidato à capital, ele era prefeito de Osasco e queria sair candidato na capital. E o Valtinho estava pleiteando, junto ao partido, ter a candidatura dele também para prefeito. E nós começamos a usar a internet, 1996. E hoje parece que o pessoal descobriu hoje a internet. Há quanto tempo, Alexandre? Há quanto tempo? Você lembra que fez um curso comigo aqui, em Brasília? A gente fez até com um pós-eleitoral, acho que foi em 2010. 2010, já no curso, a gente apresentava quais eram as necessidades que a Justiça Eleitoral deveria implementar para contemplar a internet. Sim. Né? Sim. E a gente falava sobre coisas importantes, sobre a questão do horário eleitoral ser ao vivo. E aí, o que migrou? Migrou que agora todo mundo pode ter o seu horário eleitoral, você pode ter o seu canal, você pode ter a sua rádio, você pode ter o seu podcast, você pode ter o seu programa. Ou seja, nós estamos aqui numa tecnologia nova, fazendo um programa de televisão, uma live que está sendo acessada por centenas, milhares de pessoas, e isso é a questão da adaptação da modernidade, não é uma coisa que, não é um disco voador que chegou agora, só a partir de agora, a internet é a salvação dos seus problemas. Exato. Cuidado, fórmula pronta não elege ninguém. Nós estivemos nas 3 campanhas, nas 2 do Obama e agora do Trump, dentro da George Washington University. E durante 15 dias, os últimos 15 dias de campanha eleitoral, nós estivemos lá. E os estrategistas vieram conversar conosco. E falaram justamente o que o Alexandre falou. Vocês no Brasil estão comprando como um remédio que vai salvar. Esqueçam.
Nós estamos usando há muito tempo isso e vocês compraram como sendo a grande solução de uma campanha eleitoral. É mais uma ferramenta, muito importante, mas não é a única. Cuidado, lembra sempre, ficou provado agora esse ano, 1/4 do eleitorado não tem acesso à internet nem tem computador em casa. Então, cuidado, não é assim que a banda toca, tá? Mas vamos em frente, que já estamos bem atrasados. E o cabo eleitoral ainda funciona? Para mim, funciona. Deixa eu ver com o Alexandre. Nunca. Se a gente precisa de gente para fazer a campanha, o cabo eleitoral está lá. Ele precisa estar lá para apresentar o candidato quando o candidato não está, né? Ou seja, a gente precisa fazer com que haja a multiplicação do candidato, né? Ou seja, desde que se acabaram com os comícios, onde a gente colocava o candidato perto de um artista, o showmício, desculpa, vamos fazer uma correção de conceito aí. A gente contratava um artista e no meio do show a gente colocava lá o candidato, a gente reunia aí milhares de pessoas, era uma estratégia que se utilizava, Depois acabaram com os showmícios, vieram os comícios, as reuniões de bairro, as reuniões em casa, e a gente depende cada vez mais das pessoas que acreditam no candidato para que possam vender as propostas do candidato. É uma eleição muito difícil, acho que vai ser uma das eleições mais difíceis que vai acontecer no Brasil, é essa para prefeito e vereador agora de 2020. Porque as pessoas estão olhando para um outro lado. Pegar esse farol e mirar para aquilo que é necessário, e só tem uma medida, né? Como é que a gente vai resolver os problemas dessa população a partir de 2021? Se você não souber responder essa pergunta, você não vai conseguir gente para trabalhar na campanha, você não vai conseguir engajar pessoas e você não vai conseguir se levantar do chão, né? Sua aeronave vai ficar parada no aeroporto sem ninguém dentro dela. Essa é a verdade. O cabo eleitoral funciona? Bem treinado, sim. Com argumento do voto na ponta da língua, sim. Agora, você contratar cabo eleitoral e falar, vai lá balançar a bandeira, ele vai sentar na calçada, pôr a bandeira e ficar fazendo assim. Você vai ter que treinar o cabo eleitoral. O cabo eleitoral é um funcionário de uma empresa. Uma campanha eleitoral hoje é uma pequena empresa. Ele tem que ser treinado para a função que ele vai desenvolver. Não é pegar qualquer um e jogar na rua e falar, vai fazer campanha. Não é assim. Existe todo um treinamento para que ele saiba. O que o Alexandre acabou de dizer. Qual é o argumento do voto do candidato? Qual é a razão de eu pedir o voto para esse candidato? Como é que eu convenço o eleitor de que eu votando no candidato melhora a minha vida? Se você não fizer isso com o cabo eleitoral, ele vai ser um balançador de bandeira, um entregador de papel. Nada mais do que isso. Então, o cabo eleitoral funciona muito bem treinado. É isso, Alexandre? Assina embaixo. Vamos lá, bora. Stephanie Figueiredo. Além da falta de dinheiro para fazer campanha com pandemia, é importante trabalhar com a comunicação do candidato, como rede social está em destaque, tendo visto seu alcance, ferramenta de trabalho, até o mesmo custo relativamente baixo, que é muito grande e acaba saindo do coisa. Com a comparação à televisão, o que vocês acham? Vamos lá, é contigo. A primeira coisa é Peraí, Alexandre, peraí. Só lembrar uma coisa. Aqui, Stephanie, aqui a televisão e o rádio, o espaço é gratuito. Nos Estados Unidos, cada segundo é pago pela lista de preço que eles cobram do comercial. O mesmo preço que as empresas pagam, o candidato paga. E aqui é de graça. Você acha caro? Vai fazer lá para você ver como é que o bicho pega. É contigo, Alexandre. Eu estou vendo que a Stephanie, eu acho que ela está copiando e colando essa pergunta. Acho que essa pergunta já veio algumas vezes da Stephanie, né? Vamos tentar tirar alguns paradigmas aí importantes, Stephanie. Eu acho que é o seguinte, primeiro, rede social bem feita, ela não é barata. Não é de graça. Ela também custa, né? Você tem gente trabalhando, você tem ferramentas trabalhando, você tem inteligência, você tem métrica em cima de rede social. Então, rede social bem feita, ela não é free, ela não é gratuita. Pode-se comparar, dizer, 30 segundos no Jornal Nacional é muito mais caro do que você ter uma campanha inteira sustentada em rede social. Mas de repente a sua campanha não precisa de 30 segundos no Jornal Nacional. Né? Escassez de dinheiro em campanha acontece em toda campanha. Não existe de recursos ilimitados. Não tem campanha. Eu nunca trabalhei numa campanha, e olha que eu faço campanha há 25 anos, eu nunca trabalhei numa campanha que tem dinheiro sobrando. Né? Então, mesmo para aqueles que são endinheirados, eles regulam o dinheiro. Né?
Então, o mito do dinheiro, de novo, eu vou colocar outras duas peças nesse seu tabuleiro. Uma é a questão de tempo e a segunda é o próprio candidato, o argumento, o discurso, o que você vai oferecer. Caro é você ter um candidato ruim, um planejamento ruim, uma campanha ruim. Se ela chegou ao ponto de estar na rede social e ela é uma campanha ruim, vai continuar uma rede social ruim também, né? Então, eu acho que é o seguinte, quer fazer uma campanha bem feita, que tenha uma relação custo-benefício muito proveitosa, prepare muito bem essa campanha. Todos os candidatos ainda estão em fase, já deveriam estar em campanha, mas estão em fase de fazer os seus planejamentos. O momento é agora. O momento de você ter uma campanha eleitoral bem feita é agora. Você tem que planejar, e olha o seguinte, né? Tem que planejar e replanejar ao longo da campanha, porque seguramente algumas coisas vão mudar entre o dia hoje e o dia D. Né? Até 15 de novembro as coisas devem mudar. Agora, ok, né? Vou para a rede social fazer campanha? Ok, ótimo. Agora você tem que ter a certeza de que seu eleitor está do outro lado querendo ouvir você. Tá? Regrinha da comunicação. Quem fala, quem ouve mensagem. Se você consegue ter um sistema fechado muito bem elaborado dentro de uma rede social, e isso você pode custear, ótimo. Mas até a questão de rede social bem feita, ela custa. Né? Você conhece pessoas que são especialistas nessa área e não cobram um pouco. Exato. Stephanie, se você pretende colocar aquele seu sobrinho que passa o dia inteiro no computador vendo porcaria e achando que ele vai fazer a sua campanha, você está redondamente enganado. Liga para o Fred Pirillo, agência Nuvem em Brasília, e faz uma cotação de um profissional. Você vai ver quanto... mas é profissional. É nego que vai funcionar, vai fazer a sua rede social funcionar. Não é aquele sobrinho que passa o dia inteiro vendo porcaria que você acha que tem métrica, que sabe como fazer em cada ferramenta uma linguagem diferente. Não sabe. Liga para o Fred Pirillo. Para mim, um dos melhores que existe lá de Brasília, agência Nuvem, o Alexandre conhece, é amigo dele. Liga para ele e faça uma cotação de um profissional e veja quanto custa. Não é de graça, não. O Alexandre está chamando a atenção de vocês. Vocês estão achando que internet é de graça. Não é. Trabalho profissional custa. E já temos profissionais altamente qualificados para fazer rede social em campanha eleitoral. Até rimou, hein? Vamos lá. Me deu, né, Maionelli? Né? JC Martins, www.pre2020.com. Olha aí que legal. Décio Melo. A campanha eleitoral é como pilotar um avião. Início, meio e fim. Ele é consultor, tá? É um coach profissional de oratória, formador de palestrantes. O Delcio está sempre com a gente também aqui. Sempre aparece aqui. Obrigado, Delcio. Obrigadão mesmo. Um abraço, querido. Olha, novamente ele colocou aí o Martins. Jorginho Alves. Stefano, é de muita importância com rede social na campanha do candidato. É muito importante, sim. Um trabalho profissional. É muito importante. Marcos Vinícius. Quais são os requisitos para um coordenador de campanha para vereador? O que ele precisa? Eu dou aula disso. Ele precisa ser um bom... Tem um livro disso, Maionelli. Como é que é, Alexandre? Você tem um livro só disso, pô. Só disso, é. Aliás, tem dois agora, né? Tem o primeiro, que é o Estratégias Eleitorais e Marketing Político, que fala disso, do gerenciamento, e tem o Como Ganhar a Sua Campanha para Vereador, que diz qual é o papel de cada um dos 4 coordenadores de uma campanha de vereador. Uma campanha de vereador precisa de só 4 pessoas. Um coordenador geral, um para comunicação, um estratégico e um administrativo. É isso. O que esse coordenador geral precisa? Saber administração, ter conhecimento de psicologia, porque ele vai lidar com pessoas, saber conciliar conflitos. Esse é o papel do cara que vai gerenciar, que vai coordenar uma campanha eleitoral de vereador. Tá? Coalhado. Falar que o coordenador de campanha é o que carrega o piano, né? Ele que tem que resolver todos os problemas da campanha, não é o candidato. Não, pelo amor de Deus. Para falar a verdade, ele é um gestor, ele cuida do operacional, do dia a dia da campanha. Ele até logística, né? Uma formação de estratégia, mas é o cara que faz tudo funcionar. É toda a logística, além da estratégia, ele cuida da logística da campanha. Quer dizer, aquilo tudo tem que funcionar e é ele que faz o barco andar. Não é o candidato. O papel do candidato é às 6 horas da manhã sair, aonde eu vou conseguir voto hoje. E chegar às 2 da manhã com a certeza de que naquele dia ele conseguiu voto. Esse é o papel dele. O resto, o chefe da campanha tem que resolver. A fotografia que não ficou boa, a gráfica que não entregou, a gasolina que acabou, o café, a Dona Maria que não veio, enfim. Esses problemas é o chefe de campanha, velho. Não passa pelo candidato. Senão o candidato vai ficar louco, vai ficar doido. Você imagina... Aliás, nós temos isso, né, na área de vendas. Eu sou oriundo da área de vendas. Quem vende não cobra.
Né? Wagner Maravilha, olha o Wagner Maravilha aí. Tem possibilidade de mudar essa eleição novamente? Deve ser. Muitas pessoas com medo de Covid-19 com urnas que irão dar manutenção. Terá voluntário? Qual a sua opinião? Não vai mudar. Olha, o Alexandre vai falar de cadeira, porque ele esteve falando com os ministros. Tá, Alexandre, é com você. Eu acho que não muda mais. Isso é um calendário que se criou, né? Dentro de uma possibilidade. Agora, política é política, né? Você olha para o céu, está de um jeito, depois você olha de novo. A gente tem um feriado aí do 15 de novembro, está sendo utilizado para isso. Tem um restinho de ano para poder fazer isso? Tem, né? Mas se eles vão mudar, eu acho que não muda mais, porque você mexe com uma infraestrutura muito grande. Preparar uma eleição não é só chegar no dia e votar. Você tem uma logística que a Justiça Federal faz de treinamento, de movimentação de urna, de insumo. É uma engenharia que é feita para funcionar um único dia. Né? Então, isso já está sendo feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e eu acredito que não mude mais. Agora, 100% de certeza, nada na vida é 100%. Como dizia Magalhães Pinto, política é como nuvem. Você olha, está de um jeito. Você abaixa o olho, olhou de novo, mudou tudo, tá? Já não é mais nada disso. Vamos lá. Olha quem está aí. Candinho. Querido Alexandre Bandeira. Quanto tempo, amigo? Um forte abraço. Esse é o meu Candinho. Meu a gente ia se encontrar esse ano no Congresso da Bicop em São Paulo, né? Mas a pandemia não deixou. Mas não tem problema não, viu, Candinho? A gente marca esse meio. Tomar uma cajuína junto. Eita, nós na cajuína. É isso aí. Abraço, Piauí, presente. Ok. Leandro, Bruno, obrigado, abraço. Márcio Medina, abraço. Leandro Guerra, muito esclarecedor, abraço. Leandra Bueno, obrigado, abraço. Menezes Júnior, excelente, parabéns, obrigado. Eliu Cordeiro, boa tarde, participando de Beberibe, no Ceará, o Brasil inteiro presente aqui. Quem mais? Cleison Oliveira, acho que o candidato que está na linha de frente sem combate e fez relatos do seu dia e das dificuldades encontradas pode ter dado um passo na frente dos demais. Aquele candidato que expôs o dia a dia dele, as dificuldades, o porquê que ele não está falando com o eleitor, por que ele não está batendo na porta, por que ele não está... na minha opinião, eu acho que ele deu um passo. O que você acha, Alexandre? A campanha eleitoral é muito mais hoje governança do que necessariamente campanha. O que você faz no tempo antes, e é justamente isso, a partir do momento que você ganhou o mandato, você já tem que estar fazendo a sua próxima eleição. Se você tem projeto político, é isso. Né? Sua vida está inteiramente focada para que você possa passar um estágio lá na frente. E os estágios lá na frente são sempre os pleitos eleitorais. Exato. Então, se você faz uma boa governança. Agora, se você tem um mandato, não está nem aí para o eleitor, você não conversa com ele, não está nem aí, acha que com uma pilha de dinheiro e um argumento bonitinho, você vai fazer campanha eleitoral se dá bem, eu sinto muito que você pode correr o risco de se dar muito mal. Então, campanha, eu digo o seguinte, né? Os candidatos precisam se preparar muito mais para ter uma governança do que necessariamente uma campanha. A campanha é o que confirma a governança. Se você fez uma governança bem feita, você vai ter uma ótima campanha. Pode ter certeza absoluta disso. Exato. Vocês estão vendo passar toda hora a mão no cabelo? É pelo seguinte, eu não posso ir no barbeiro, tá? Meu barbeiro ainda não abriu. Então eu Aqui já abriu, por isso que o meu tá arrumado, viu? Tá arrumado, porque cada vez que eu coloco o óculos e tiro, o cabelo vem, aí fica parecendo o Bozo, né? Aquela... o Bozo chegou, vai por aí. Jorginho Alves. O eleitor com certeza circula na cidade onde todos estão mascarados, e o candidato mesmo mascarado vai sair, sim, e buscar cativar. Claro, ele vai ter que sair, não tem jeito, ele vai ter que ir para a rua. Viu, Maionese? Eu acho que ela já foi, a do Jorginho. Está repetindo a mesma. A Viviane Palmeira. Eleitor que vende voto para mais de um candidato. Vai pagar o último que pagar, tá? O último que pagar é que ele vai votar, não se preocupe, não. Estela, professor, meu rosto é um... Deixa eu fazer uma parte desse negócio aí, do que você vender. Fala. É interessante, né? O candidato está disposto a pagar pelo voto, mas ele não está disposto a contratar um consultor eficiente, né? Ele prefere pagar o voto lá na frente, mas ele não quer contratar um profissional que vai decidir a campanha dele. Eu acho isso um absurdo. Eu falo com essas pessoas e digo assim, pô, cara, você não quer pagar, mas lá na frente você quer comprar. Então, meu amigo, muito obrigado, eu não sirvo para sua campanha. Exato. Olha, a Estela e o Marcelo estão dizendo o seguinte, professor, meu rosto é em conjunto com a minha esposa. Ele é o Marcelo, já está na política há 25 anos,
tem o histórico que ele queria compartilhar em 96, na campanha de prefeito de BH. Nosso candidato Célio de Castro tinha 3% das intenções de voto. O PT, que para tentar fazer o sucessor, zombrava, nos chamava de turma dos 3%. Resultado, vencemos. Olha, Marcelo, eu estou fazendo 46 anos de profissão. Eu já peguei campanha, 1 ano e meio antes, onde o candidato tinha 3% de grau de conhecimento na cidade. Ele era de fora, tinha um negócio na cidade e só 3% o conheciam. Me deram 2 anos para trabalhar, Alexandre. Elegemos ele com 72% dos votos, tá? Então, quando tem trabalho em inteligência e preparação, o resultado não pode ser outro. Exato. O Marcelo está coberto de razão. Se você tiver tempo e você tiver como fazer a campanha, o que o Marcelo fez é isso. Ele pegou uma campanha pequena, mesmo com todo mundo zombando, o candidato dos 3%, ele teve tempo para trabalhar, trabalhou e ganhou. E ganhou, tá? Então, eu não me impressiono com o número de pesquisa. O dia que eu me impressionar, eu me aposento. Até porque pesquisa, ela não é uma bola de cristal, é uma fotografia. Alexandre, eu já virei campanha. Eu já virei campanha 40 horas antes, 72, 24. Aqui, a campanha do Fernando Henrique contra Jânio Quadros, para prefeito. O Ibope jurou de pé junto 24 horas antes que o Fernando Henrique estava eleito prefeito de São Paulo. Ele foi fotografado, foi para a capa da Veja São Paulo. Você lembra? Ele sentou na cadeira, né? Sentou na cadeira. Tirou fotografia na cadeira do Mário Covas e foi para a capa da Vejinha. E no outro dia amanheceu o Jânio Quadros prefeito. E o Jânio, quando foi assumir, ele olhou para a cadeira. Nádegas indevidas sentaram nesta cadeira. Hipótese de telefone. Esse era o Jânio. Vamos lá. Eduardo Mendes. Obrigado, querido. Um abraço. Stephanie Figueiredo. Olha lá, além da falta de dinheiro para campanha com pandemia, para trabalhar com a comunicação dos candidatos. Está agradecendo, mas lá na frente, viu, presidente? Eu estou vendo aqui que vai ser show. Obrigado pelo retorno. Eu pergunto, muitas vezes as pessoas acham que é fácil trabalhar com rede social e não é. Eu acho até que ela labuta na área. Né? Eu acho também. E aí é isso mesmo, Stephanie. Não é para qualquer um, não. Rede social bem feita, ela tem que ser muito bem profissionalizada, viu? Exatamente, Stephanie. Está aí, olha, mais uma profissional. A Stephanie deve trabalhar, pelo que ela está colocando aqui, mais uma profissional, tá? Rede social não é para amador, em campanha. Você pode brincar. Brincar você pode. O Tadeu tem uma analogia fantástica, Alexandre, sobre o que é a internet. A internet é um caminhão que carrega 200 toneladas, 0 quilômetro, sabe? Um caminhão bonito, uma coisa bonita, fantástica, que carrega 200 toneladas. Cadê a carga? O que você está carregando? Porque não adianta ter o caminhão se você não tem carga, que é o conteúdo, que é a forma de você carregar. O que a Stephanie está falando é justamente isso. Não adianta você ter a internet e não ter conteúdo. Na minha época, eu nasci na capital e fui morar no interior. Eu fui criado perto de fazenda e em fazenda. Meus avós diziam o seguinte: a gente sabe quando a carroça está vazia pelo barulho que ela faz. Quanto mais vazia, mais barulho faz. Vai para a internet sem conteúdo, você só vai fazer barulho, velho. Você não vai ter carregando nada, nem estrume. Vamos lá. Só um adendo aí do Tadeu Comelata, assim, que se a gente tivesse outra religião como macro aqui no Brasil, seguramente o Tadeu Comelata ele estaria sentado numa montanha, né, assim, lá orientando, lá como se fosse um guru orientando a todo mundo. Exato. E, logicamente, todas as eleições a gente tinha que subir a montanha para conversar com o Tadeu Comelata. Ele é, sem dúvida nenhuma, e o legal do Tadeu é que ele consegue, ele mais ou menos como Confúcio, ele sintetiza um pensamento que todo mundo fala em uma hora em uma frase. Isso é uma das grandes contribuições do Tadeu Comelata, é a capacidade de síntese e inteligência dele. Exatamente isso. O Jorginho é publicitário, jornalista, bacharel, pós em marketing político, foi aluno em São Paulo, é consultor político há mais de 20 anos. E nós falamos realmente uma coisa séria. A cada eleição, seu vizinho que serviu cafezinho, o Jorginho chamou o cara para trabalhar na campanha dele, para ser motorista da Kombi, tá? E aí, na outra campanha, ele sai e fala: eu fui consultor junto com o Jorginho, nós ganhamos a campanha. Ele foi motorista da Kombi, pô! O Jorginho deve estar sofrendo muito. Há 20 anos a gente vem sofrendo com os especialistas que aparecem a cada 2 anos, é que nem praga. Pois é, eu estou há 46 sofrendo com esses caras.
Nilson Francisco, se você escolher hoje, qual a melhor orientação nesse momento para um candidato que é pastor? Seu segmento é a igreja. Como focar em outro público de outro segmento? Se você tem um segmento religioso, tá? Você vai captar o segmento religioso. E depois, através dos argumentos daquilo que você está propondo, melhorar a vida das pessoas, ela não vai olhar só a religião. Ela vai olhar se você é capaz de melhorar. O Alexandre falou isso. Tá? O que vai ser olhado, além da religião que vai lhe dar os votos segmentados da religião, os votos virão pelo que você representa na solução dos problemas da cidade. É o que o Alexandre tinha falado. É isso, Alexandre? Estava até esperando, já tinha do Nilson, estava esperando ver se ele chegava mesmo, que eu queria comentar a pergunta dele. Né? Assim, se ele é pastor, e de repente estão proibidos os cultos presenciais, né? Isso não o afasta do seu eleitoral, não o afasta do rebanho. Exato. Ele não pode achar que ele está longe do rebanho dele só porque, de repente, na cidade dele está proibido, por conta do isolamento, os cultos. Né? Então, para falar a verdade, os mecanismos estão aí. Né? A gente está observando, inclusive, muitas igrejas, até para uma questão de sustentação, de manutenção, fazendo seus cultos online, fazendo as suas reuniões. E, para falar a verdade, o assunto está muito mais fácil para você, que já tem, de repente, um contato com os seus eleitores, do que necessariamente aquele que vai ter que começar a descobrir onde é que está o eleitor dele. Né? Então, para falar a verdade, você tem mais facilidade de responder onde é que está o seu eleitor. Ele não está necessariamente lá na igreja, participando do culto, mas você sabe muito bem onde é que ele está e você tem facilidade de conversar com ele. Então, o seu caminho está muito mais próximo do que todos aqueles outros que, de repente, não têm essa facilidade de ser, de repente, um candidato de uma agremiação religiosa. Eu vou ter que interromper pelo seguinte, nós estamos a 2 horas e 1 minuto já nessa live, então nós temos que correr para terminar a nossa live, tá? Vamos lá. A Estela, tá aqui, é o Marcelo, na realidade, né? Está colocando mais um case aqui. Marcelo, eu vou deixar aqui para as pessoas lerem, tá? Não vai dar tempo agora mais de ler, porque realmente nós já passamos do horário. A Estela, obrigado. Wagner, maravilha. Tenho essa dúvida. Muitas pessoas não querem trabalhar voluntariamente nessa pandemia. Como será a questão de manutenção das urnas? Você pode alterar os dados da eleição novamente? Novamente, ele perguntou se pode mudar a data da eleição por causa da pandemia. O Alexandre já respondeu isso, Wagner. Ele tem contato direto com os ministros? Não vai poder, tá? Não vai poder. Infelizmente, não vai poder. Viviane, estou autorizada a mestre, mãe. Tá legal. Vamos lá. A Stephanie. Ok, ali não falta dinheiro, nós já falamos com a Stephanie. Tiago, lá de Espírito Santo. Boa tarde, companheiros da Bicop. Ê, grande Guadalupe, um abraço, querido. Um abraço, Tiago. Abração mesmo. Rodrigo da Mata. Qual será a maior dificuldade nessa campanha com a pandemia? Deixo contigo, Alexandre, rapidinho. A maior dificuldade é você ajustar o discurso da campanha eleitoral para a necessidade de agora. Vamos voltar à primeira pergunta dessa live hoje. Não é assim? Esse negócio de vote em mim, vote em mim, vote em mim, não vai funcionar nessa campanha eleitoral. Se você não trouxer a solução do problema, e é isso que vai funcionar, é um bom discurso, é o que vai funcionar nessa campanha. Se você não estiver resolvendo problema nenhum, você não tem campanha nenhuma. Né? Então, a grande dificuldade dessa campanha é saber qual é o discurso que você vai levar para ser apresentado para essa população que está ouvindo outra coisa. Então, você tem que pegar o assunto principal da conversa e trazer esse assunto principal para o discurso da sua campanha. Se você souber fazer isso muito bem feito, você teve um ótimo caminho percorrido aí. Acho que é sucesso. Okay. Alexandre, bem rapidinho, tá? O Walter Paixão, teve aqui, é nosso amigo. Boa tarde, mestre. Essa transmissão ao vivo é sensacional, mas eu sou muito ecológico com o nosso calendário eleitoral, pois é o caso da pandemia. Cada um dos casos é uma enxurrada de novas regras e o tempo de campanha é cada vez mais exíguo. Hoje, a campanha eleitoral oficial de 45 dias para definir o futuro do cidadão por um período de 4 anos. Também acho que o TSE e os órgãos do TRE que cerceiam a conscientização política da população. Se perde mais tempo em entender o que pode legalmente fazer não é uma campanha. Fazer isso com divulgar os candidatos. Estou sendo muito pessimista? Não. A judicialização das campanhas eleitorais está prejudicando muito. O próprio doutor Arthur Rolo diz isso com muita clareza, tá? Cada dia mais é mais difícil você comunicar com o eleitorado. Parece que os deputados federais que fazem as leis estão fazendo as leis em benefício próprio. Ou seja, dificultando que os novos
possam se apresentar para competir com eles que já estão lá. Quando eles foram eleitos, eles usaram tudo. Showmício, dinheiro de empresa. Agora, os novos, não pode. Quem vai competir comigo vai ter que ser só isso daqui, ó. Ponto final. É isso, Alexandre? É isso. Se a gente observar a última reforma que foi feita pelo Congresso Nacional, o que houve foi uma redução do tempo de campanha de rua, uma redução do tempo de campanha de televisão, uma restrição cada vez maior sobre os meios de comunicação eleitoral, ou seja, quem já está no poder está tentando se manter no poder. Né? Então, esse é um processo, e eu creio que esse processo só tende a ficar pior. E qual é o nosso dever de casa? Nos adaptar, como sempre, a fazer campanhas nessas situações. E aproveitar o tempo anterior da campanha para apresentar os seus candidatos. Hoje é muito mais eficaz você fazer uma pré-campanha eficiente do que uma campanha efetiva. Campanha eleitoral, eu costumo dizer, que é para confirmar um trabalho que você já desenvolveu ao longo de um determinado período. Se você fez uma governança perfeita, você vai ter uma campanha, uma confirmação, uma etapa de confirmação muito positiva. Campanha eleitoral não é hora de plantar. Campanha eleitoral é hora de colher. Tadeu Comerlato. Vamos lá. Bora. Gente, tem muita coisa que não vai dar tempo, tá? É o Delcio de novo. É o Delcio, tá? Ok. Realmente, a oratória é muito importante. É a primeira coisa que qualquer político tem que ter, é oratória. Se não tiver... Não sabe falar, não sabe aprender, não sabe apresentar. Vai treinar com o Delcio, que o Delcio é um bom treinador. Vai treinar oratória com ele, porque... Se não tiver, velho, um abraço. Guadalupe, querido, essa história de reformar a campanha em 45 dias não é uma hipocrisia? Nesse momento estão todos em pré, trabalhando da mesma forma, pelo menos... Exatamente, é o que eu ia comentar, você falou, Guadalupe. A pré-campanha, a oficialização da existência da pré-campanha, que não existia, que é o artigo 36A, que foi colocado na legislação, ela legalizou a pré-campanha, colocando regras que não existiam. Então, você hoje sabe o que você pode fazer na pré-campanha sem que seja considerada campanha antecipada. Está na lei, artigo 36A. Ok, Alexandre? Perfeito. Não vou acrescentar nada. É isso mesmo. A gente tem que entender que faz parte do jogo eleitoral a pré-campanha. É isso aí. Olha a Stephanie falando. É isso aí mesmo. Ela perguntou justamente por isso, tá? Muitas pessoas acham que qualquer coisa na internet. Não é. Internet, como rádio e televisão, tem que ter audiência. Se você não tiver audiência no que você posta, é barulho de carroça vazia. Vamos lá, compadre. Ei, meu Juliano Panvec, esse é meu amigão, velho. Eu ainda preciso passar lá em Oswaldo Couto tomar um café contigo. Eu não vejo uma hora de fazer o curso do professor. Já não há como... Faz logo, não fica adiando não, viu? Vale a pena. Fábio, nós estamos com um curso aberto na Escola Superior de Propaganda e Marketing, que começa agora, agora em agosto, tá? É rapidinho para se inscrever, porque... Se não me engano, é EAD, né? Pode fazer em qualquer lugar, né? É EAD, né? De qualquer lugar do mundo. Eu tenho alunos de Angola, tenho alunos de Portugal fazendo o EAD conosco, tá? Problema nenhum. Vamos começar agora. E é um curso de 8 aulas, imersão total em marketing político eleitoral. É para sair de lá tinindo. Vamos lá. Boa tarde, Ney. Boa tarde, querido. Stephanie, ok, valeu. Publicitária, comercial e comunicação. Sabia. Pela sua colocação, Stephanie, você tinha que ser uma profissional. Não é amador que tem o que você fala, minha querida. Não é. Tem que ser profissional. Aí, cada vez mais um fã. Valeu, um abraço. Gilson, brilhante. Valeu, obrigado, querido. Paulo Ferreira, o maior consultor do nosso litoral de São Paulo. Ei, Paulinho, você nos deu um susto lá. Rapaz, ele me deu um susto. Ele foi parar no hospital. Deu um susto que vou te contar. É um dos maiores consultores que nós temos aqui em São Paulo, o Paulinho. Ele começou no litoral e hoje ele se espalha por todo o estado, tá? E com uma competência, eu invejo a competência que o Paulinho tem. O Paulinho tem uma competência fenomenal. Mestre, muitos preferidos no caminho... Hã? Muitos prefeitos. No caminho da reeleição. Estão antecipando o anúncio. Contudo, muitos estão com rejeição altíssima. Não seria importante trabalhar com redução da rejeição e com um resultado positivo? Queda da rejeição, anunciar... Aí eu tenho que vir para cá para ler, porque já não está mais lá. Anunciar ou desejar buscar pela reeleição. Olha, cada estratégia é uma estratégia. O Alexandre vai falar bem disso, tá? Não vou adiantar, não. Mas tem estratégia onde é interessante você anunciar com antecedência, tem estratégia que é interessante você aguardar um momento oportuno. Alexandre, responda, por favor. Eu acho que tudo depende do problema que o prefeito está enfrentando, né? Cada campanha é uma campanha, mas o prefeito tem que saber o momento exato. Você tem que entender, para quem está na gestão do mandato,
dizer que é candidato é menos relevante do que mostrar o serviço efetivo enquanto prefeito. Então, para falar a verdade, o prefeito que está trabalhando em prol da população, ele não precisa dizer que será candidato, ele não precisa passar pelo referendo, né? Que quando o prefeito estava se reelegendo, para falar a verdade, ele está passando por um referendo popular, saber se as pessoas aprovam ou não o mandato dele. Então, assim, eu, como se eu fosse o prefeito, né, não sei, né, de qual situação, mas o que ele tem que fazer é governar. E ele vai governar para as pessoas que vão eleger alguém daqui a pouco, em novembro. Então, se ele quiser desligar a chave do passo municipal para ligar o da campanha, pode ser um erro crasso. Então, é melhor ele continuar trabalhando, né, até o ponto em que ele possa, permita trabalhar, e em um determinado momento ele vira essa chave. Exato. E, logicamente, viu, importantíssimo, né, rejeição faz muito mal para qualquer candidato. 2 horas e 10 minutos, Alexandre. 2 horas e 10 minutos. A última. O que é um santinho com eficiência e eficácia? Délcio, eu não faço santinho em campanha eleitoral desde 1986. No lugar do santinho, eu faço um gibi com as propostas do candidato, numa linguagem simples, lúdica, que te remete ao Pato Donald, te remete ao Tio Patinhas, e você acaba lendo, porque é uma linguagem simples, lembrando que o voto está do analfabeto ao pós-doc. Então, eu não faço mais santinho e faço a colinha para entregar no dia, no tamanho de um cartão de visita, para a pessoa levar. São 5 números para vereador. Olha a encrenca. Então, ele vai levar um cartãozinho de visita com os números da fotografia, o número do candidato e o nome, tá? Para poder levar para a urna. É permitido pela lei, o TSE permite que você leve uma colinha para colar, para poder... Está na lei, não está fazendo nada contra a lei, tá bom? Então, para mim, o santinho de maior eficiência é o gibi, que é feito em papel jornal, preto e branco, tá? Nada de colorido, nada de gastar dinheiro. É preto e branco, papel jornal, tá bom? Diga, Alexandre. Deixa eu acrescentar um dado importante aí, já que a gente está falando de coronavírus e campanha eleitoral, você tem que entender que sua campanha ela presta serviço. Se sua campanha presta serviço, você tem que colocar coisas que a pessoa queira guardar. Então, ou seja, se no dia da eleição você tem que colocar lá, essa pessoa pode, de repente, ir de máscara, do álcool gel, se preocupar com isso. Então, você tem que orientar o seu eleitor a como ele vai se comportar na sessão. Logicamente, seu número está lá, então, presta serviço. O santinho que não presta serviço, só tem a cara do santinho lá, do santo, né, do candidato lá, ele realmente já não é muito eficaz. Você tem que colocar algum conteúdo. A regra é o seguinte: por que eu guardaria esse santinho? A Justiça Eleitoral autorizou colocar a colinha eleitoral lá porque é uma prestação de serviço, é muito número para guardar. Agora, quer incrementar o teu santinho? Coloca lá algumas instruções de combate a coronavírus que a pessoa pode ter no dia de votar, qual é o cuidado, o que ela deve ter. Então, ou seja, pode ser alguma coisa nova, diferente, interessante nesse caminho aí. Eu acho que agrega, eu acho que seria importante. Exato. Na visão política atual, vocês acham que uma campanha pode ser mais propensa a novos candidatos, que tem mais chance que o candidato que possui uma imagem consolidada? Olha, cada caso é um caso. Pesquisa vai dizer, ninguém tem bola de cristal. A pesquisa vai dizer se naquela cidade há uma propensão para novos ou a continuidade dos velhos. Cada cidade tem uma reação diferente. Como nós falamos, o Washington Oliveto, uma campanha é um terno de linho, não é prêt-à-porter que serve para todo mundo, tá bom? Muito bem. Paulo Ferreira, obrigado. Obrigado você pela audiência, Paulão. Poxa, brigadão, querido. O Eivon, a pandemia deu uma baixa na bola dos vereadores que perderam e se esconderam na pandemia? Deu, com certeza. Jorginho Alves, é isso aí. Santinho é uma folha A4 dividida. Isso! O gibi é uma folha A4, papel jornal, dividido, vira, pronto. Tenho ali 4 páginas e coloco todo o programa. Ou parlamentar do vereador, ou governamental do prefeito. É isso aí, Jorginho! Valeu! Um gibi de 4 páginas. Isso, tá aí, ó. Ó o Jorginho ensinando como faz, tá vendo? Maravilha. Senhores, vamos para o sorteio. O Vinícius já está aqui do meu lado. Vamos sortear o livro. Atenção! Tan, 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 tan. Mais perto, mais perto. Não, espera um pouquinho. Agora, sortear, atenção, ele vai sortear. Sorteou. Délcio Melo! Olha aí, Délcio! Você ganhou o livro do Lázaro do Piauí. Olha aqui o livro que você ganhou. Me passe, por favor, se você não tiver o nosso WhatsApp, passe pelo Face, né? Ele vai entrar em contato contigo para que você, então, tenha o livro aí na sua mão, ok? É isso, Décio. Que legal. Olha, você ganhou o livro do Lázaro do Piauí, tá? Obrigado, gente. Então, tá aí. Já falamos do Nilton. Ok, Josafá, um abraço, meu querido.
Natinha, Natanael, tá aí o Natanael, o Natinho, lá do Maranhão, grande amigão meu do Maranhão, rapaz. Tem dono do Instituto de Pesquisa, hein? Pessoal do Maranhão precisa de pesquisa? Pode procurar o Natinho. Ele, gente boa, sabe fazer pesquisa. E o Márcio Medina, estou há mais de 2 horas aprendendo muito. Nós é que agradecemos a sua audiência. E Delson Melo, uau! Ganhou! Saber que... Parabéns! Meu querido Alexandre Bandeira, obrigado pela disposição, obrigado pelo tempo. As pessoas aqui, com certeza, agregou muito ao conhecimento de cada um na pré-campanha e na campanha. Como eu disse para vocês, o Alexandre é o nosso diretor de Brasília, está no centro do furacão, então tem informações sempre quentíssimas para nós, tá? Alexandre, muito obrigado. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho, porque eu sempre pego. Cadê aqui? Aqui. Quem quiser entrar em contato com o Alexandre Bandeira, por favor, o e-mail do Alexandre está aqui e o telefone de Brasília do Alexandre também está aqui, certo? É só entrar em contato com ele, um dos melhores e maiores consultores políticos do país, sempre com informações quentíssimas, porque ele está no centro do furacão. Está lá em Brasília, certo? Anotaram aí? alexandre@estrategia.com.br, telefone 61 98417-9000. Ligue para Alexandre Bandeira e tenha um dos melhores consultores políticos do Brasil. É isso aí. Meu querido Alexandre, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, certo? Manélia, eu só tenho a agradecer, né? Eu gostaria de estar fazendo essa live do seu lado para te dar um abraço, né? A gente sempre tem muito carinho, apreço por você, pela Sula, né? pelo próprio Caio também, a sua família toda. E, logicamente, nós somos soldados da Bicop, né? Isso aqui, para mim, não é bem um convite, é uma convocação, né? Acho que a gente tem que saber dividir o conhecimento. E eu estou muito feliz porque eu estou vendo tanto de pessoas que estão participando dessa iniciativa e a gente poder levar um pouquinho de conhecimento para cada uma delas, melhorar a campanha eleitoral delas. Eu costumo dizer que quando a gente faz campanhas muito boas, a gente melhora e aperfeiçoa a democracia, porque a gente oferece candidatos melhores, a população pode debater melhor quem são aqueles que estão pleiteando o voto e podem escolher melhor. Então, o nosso dever de casa é justamente poder fazer com que esses candidatos possam apresentar as suas propostas e a população possa receber um representante digno. Por isso que eu tenho honra, orgulho de ser consultor político há bastante tempo. As pessoas acham que quem trabalha com política trabalha com o pior da sociedade, e não é. Fazer política é nobre, é importante, e eu só tenho a agradecer e eu estou à disposição, viu, professor Maianelli, precisando, a gente está aqui para servir aos interesses da Bicop e poder levar para toda a campanha que precisa da gente uma palavra de conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, a Bicop está fazendo, no começo do ano que vem, 30 anos de existência. Não é uma associação que nasceu ontem, não é uma associação de aventureiros, é uma associação que nasceu dentro da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com um estofo teórico e prático muito grande, e quem é associado da Bicop, ele tem um selo de qualidade. Nós temos apenas 160 consultores em todo o Brasil. Nós não somos uma associação que pega pessoas para ter número. Nós temos qualidade. Os nossos consultores têm credencial para trabalhar com qualidade em qualquer campanha eleitoral, em qualquer trabalho de comunicação política. Alexandre Bandeira, meu querido diretor de Brasília, um forte abraço. Obrigado mais uma vez, tá bom? Abraço, presidente. Conte comigo. Valeu. Então, o Natinho, que a Natinha, na realidade, ela não é lá do Maranhão, eu confundi com o Natinho Brito, não é ele, tá? O Nilson está aí, tá bom, já falamos, já respondemos o Nilson também. O Guadalupe, pesquisa no Espírito Santo? Procure o Guadalupe, ele é bom de pesquisa lá no Espírito Santo, certo? Um abraço, Alexandre Bandeira, muito obrigado. Senhores, obrigado pela audiência. Sexta-feira que vem estaremos com mais um especialista aqui, falando sobre técnicas de pré-campanha e de campanha, ok? Agradeço a todos vocês por terem ficado até agora conosco, tá? Muito obrigado, até a próxima sexta-feira, 15 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer. Um abraço, gente. Tchau, tchau.